Uma carruagem solitária avança por um caminho empoeirado da floresta. Dentro dela, Irene murmura, chamando seu novo marido de vilão. Enquanto isso, no palácio, o príncipe César faz sua entrada triunfal, vestido com uma armadura polida. Ele corta uma figura imponente enquanto a multidão murmura em admiração. É impossível acreditar que esse homem bonito já esteve amaldiçoado, mas César os ignora, seus olhos afiados escaneando a sala. Ele pergunta pela esposa, exigindo saber onde ela está. Assim que um ajudante responde, um guarda anuncia a chegada da princesa coroada. Um guarda ordena que todos mostrem respeito. O olhar intenso de César a encontra. Ele reflete sobre os 2 longos e exaustivos anos que passou longe, atravessando cada batalha brutal. A única coisa que o sustentou foi a memória de Irene. Cada luta, cada dificuldade, tudo foi por ela. Um sorriso determinado se forma ao perceber que finalmente pode vê-la novamente. Irene dá um passo à frente, oferecendo formalmente os parabéns à Sua Alteza pela vitória na guerra, sua elegante trança loira repousando em seu ombro. Mas quando César exige saber onde está sua esposa, uma mulher diferente avança. Gioveneta, com um sorriso confiante, se apresenta como sua esposa. César não aceita isso. Ele a empurra com força para o lado, estonteando toda a corte. Seus olhos brilham em fúria pura, enquanto sua mão vai em direção à espada. Ignorando os gritos apressados, ele lhes dá uma última chance. Sua voz transborda em ameaça. Ele não pergunta pela princesa coroada. Ele ruge, exigindo saber onde está Irene. Enquanto isso, a própria mulher que ele busca está sozinha, chorando dentro da carruagem. Ela era a desgraça da família Flores, uma criança ilegítima com uma perna machucada, tratada não melhor do que uma criada. Ele era o primeiro príncipe amaldiçoado, um monstro aprisionado atrás das barras do palácio. Eles eram 2 párias, o mais alto e o mais baixo, uma combinação feita entre desgraças. Mas, contra todas as probabilidades, Irene encontrou pura felicidade com ele, uma alegria tão completa que não desejava nada mais. Agora, ela se pergunta se é ganância desejar que essa sensação dure para sempre. Então, o decreto imperial chegou. Ela o olha, com o coração partido. Irene perguntou, desespero em sua voz. Ela implorou a César para não ir. Estava certa de que ele não sobreviveria à guerra. Ela se agarrou a ele suplicando, mas ele apenas prometeu que voltaria. Ao se virar para partir, ela só conseguia gritar seu nome enquanto ele se afastava. Ele havia se agarrado a ela como se fosse seu único refúgio no mundo. Mas uma vez que ele estava inteiro novamente, ela se sentiu deixada de lado. Durante 2 anos, escreveu cartas que ficaram sem resposta. Rumores circulavam sobre ele, e as palavras cruéis de sua meia-irmã, Gioveneta, ecoavam em sua mente. Afirmavam que tudo estava apenas voltando ao seu devido lugar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Irene, enquanto ela estava sentada sozinha na carruagem. Ela se perguntava se, uma vez que sua maldição desaparecesse, ela seria apenas um fardo vergonhoso que ele teria que descartar. Ela se arrependeu de tudo, pensando que seria melhor permanecer uma pária para sempre do que sentir essa dor no coração. De repente, um violento estrondo quebrou o silêncio, jogando-a de seu assento. Seu guarda gritou que estavam sob ataque. Ele ordenou que ela ficasse onde estava e saiu correndo. Uma Irene aterrorizada só podia se perguntar quem estava vindo atrás dela. Um repentino respingo de vermelho atingiu o rosto de Irene, enquanto os sons da batalha rugiam do lado de fora da carruagem. Sua mente corria. Eram apenas ladrões comuns? Ou eles foram enviados especificamente para ela? Uma imagem da imperatriz relampejou em seus pensamentos, preenchendo-a com pavor. Ela se recusava a morrer assim. Uma memória da voz de sua mãe cortou o caos, lembrando-a de que quem está vivo é quem vence. Movida por uma vontade desesperada de sobreviver, Irene se lançou para fora da carruagem, rolando pela encosta. Ao perceber que ela estava escapando, seus atacantes a amaldiçoaram. Irene se arrastou pela floresta escura, com seus perseguidores em seu encalço. Ela se agarrou à crença de que apenas sobreviver, já, significava que ela vencia, mas uma onda de desespero a invadiu. Como ela poderia sair dessa com vida? De repente, um flash de aço cortou a noite, enquanto uma figura misteriosa a cavalo derrubava seu atacante com um único movimento fluido. O estranho desmontou e se aproximou. Preparando-se, Irene puxou uma adaga escondida, seus olhos arregalados de terror e desafio. Ela não ia desistir sem lutar. Tremendo, Irene apontou sua adaga para a figura misteriosa, gritando para ele não se aproximar. Mas quando um relâmpago corta o céu tempestuoso, as feições do homem finalmente são reveladas. A respiração de Irene para em sua garganta. Diante dela, encharcado e com uma expressão sombria, está ninguém menos que o príncipe César. A adaga pesa em sua mão enquanto ela murmura seu nome. Incrédula. Ele era a última pessoa que ela esperava ver. Totalmente atônita, ela só consegue fazer uma pergunta. Por que ele está ali? A voz de Irene treme ao perguntar isso. Em um instante, uma horrível realização a atinge. Ele não é seu salvador.
Salvador, as lágrimas se acumulam em seus olhos enquanto ela chega a uma amarga conclusão. Ele veio testemunhar seu fim. Ele estava ali para apagar a única mancha em sua vida, que de outra forma seria perfeita. A cena muda, retrocedendo 3 anos até o dia de seu casamento. A chuva escorre pelas grandes janelas enquanto vozes sussurrantes preenchem a câmara. Elas murmuram sobre a antiga maldição. Uma noiva casada na chuva está condenada a chorar, considerando que seu noivo é o infame príncipe monstro. Elas concordam que será um milagre se ela sobreviver. Irene esfrega o chão, sempre ponderando uma pergunta. Por que ela foi trazida para este lugar? Flashbacks revelam seu passado doloroso. Como filha ilegítima do Duque Floris, ela foi arrancada de sua mãe, Ana Risa, aos 7 anos. Ela gritou por sua mãe, mas foi a última vez que a viu. Ana Risa foi deixada nas ruas e perdeu a vida devido à peste. Dentro da grandiosa mansão do Duque, Irene foi tratada como menos que humana. Seu status era inferior ao dos servos, ainda mais baixo que o dos cães da propriedade. Então, um dia, a vida miserável de Irene tomou um rumo inesperado. Uma mulher nobre a convocou com um anúncio chocante. Irene agora era uma candidata à esposa do primeiro príncipe. A mulher explicou com um sorriso frio que a família Floris tinha uma tradição de produzir imperatrizes, e que era a vez de Irene cumprir esse dever. Naquele instante, a horrível verdade se encaixou. Ela era apenas uma peça de xadrez, um substituto da verdadeira filha, Giovanetta. Trouxeram-na para essa mansão não por pena, mas para usá-la como sacrifício. A proposta de casamento prestigiosa recaiu sobre ela. Por um motivo simples, o noivo era o amaldiçoado primeiro príncipe, César. Ele era um fantasma no palácio, frágil desde a infância e raramente visto em público. Rumores malignos afirmavam que sua mãe, a falecida imperatriz, ficou louca após o parto e acabou tirando a própria vida. Uma tragédia que o marcou como o príncipe monstruoso. Nenhuma família nobre queria que sua preciosa filha se aproximasse dele. Elas se apressavam para casar suas meninas, ou encontrar substitutas, a fim de escapar da união amaldiçoada. A família imperial já havia tentado 4 vezes, mas cada arranjo misteriosamente acabava em fracasso. A aterrorizante verdade por trás da proposta de casamento era simples. Todas as mulheres que ficaram noivas do príncipe César tiveram um fim sombrio. Finalmente, para Irene, fez sentido. Essa era a razão pela qual sua família a trouxera até ali. Ela gaguejou, perguntando se realmente estava destinada a ser sua noiva. A nobre confirmou com um sorriso cruel, dizendo que uma garota das ruas deveria ser grata. Enquanto as mortes das damas anteriores eram oficialmente um mistério, todos sussurravam que era a maldição do príncipe. Para Irene, esse casamento arranjado não era uma oportunidade de prestígio, era uma sentença de morte. A nobre ofereceu a ela um prêmio cintilante, tornar-se a mulher mais poderosa do império. Mas Irene enxergou por trás das palavras sedutoras. Essa chamada honra era uma sentença de morte disfarçada de sonho, um cálice envenenado que a forçavam a beber. Sem outra saída, percebeu que esse era seu destino. Respira fundo, Irene firmou sua resolução e olhou para cima. Com um tom desafiador e sereno, declarou que iria casar-se com o primeiro príncipe. Uma resposta surpreendentemente composta que pegou a nobre de surpresa. Irene sabia que essa posição supostamente nobre era apenas uma honra passageira antes de um fim horrendo. Com determinação sombria, declarou que essa seria sua escolha. Avançando, selou o documento oficial com uma gota de seu próprio sangue. Em sua mente, seu propósito era claro: tornar-se a consorte do príncipe. Essa era sua decisão, e somente dela, mesmo que o caminho que escolhera a levasse diretamente para as garras de um monstro. Ela estava preparada para enfrentar o que viesse a seguir, sem um pingo de arrependimento. A cerimônia de casamento era uma verdadeira farsa. Irene sabia que o príncipe era um recluso, mas nunca esperou que ele enviasse um representante. Ela se posicionou no altar. Para piorar, a segurança do palácio era uma piada. Eles nem haviam checado a entrada dela, permitindo que ela escondesse uma pequena lâmina sob o vestido para proteção. Enquanto questionava se realmente teria coragem de usá-la, as grandes portas da câmara se abriram de repente. Seu coração parou. O homem que tinha que enfrentar, o próprio príncipe monstruoso, finalmente havia chegado. O sangue de Irene gelou. As portas se abriram, mas não era um príncipe que entrava. Em vez disso, cavaleiros armados trouxeram uma enorme jaula de ferro. O som arrepiante das correntes arrastando-se pelo chão preenchia o ambiente. Dentro da jaula, um homem com cabelos negros desarrumados estava encurvado, usando um pesado colar preso ao pescoço. Um guarda anunciou de maneira indiferente que aquele era o príncipe César, desmaiado para a viagem. Irene ficou horrorizada apenas olhando. Esse homem, tratado pior que um animal, era o primeiro príncipe que ela agora estava vinculada. Era seu novo marido. Os cavaleiros despejaram o príncipe César na cama e removeram suas algemas. Enquanto se preparavam para sair, Irene gritou para que esperassem. Sua voz estava repleta de pânico. Um guarda informou friamente que o sedativo logo passaria, e o príncipe acordaria. Antes que pudesse protestar mais,
As pesadas portas se fecharam com um estrondo, mergulhando a sala em um silêncio aterrador. Observando o homem inconsciente, Irene sentiu uma onda de indignação. Todo o seu treinamento formal era inútil ali. Maldições ou não, ele ainda era um príncipe, e ela se recusava a deixá-lo ser tratado dessa maneira. Reunindo coragem, Irene se aproximou da cama onde o príncipe jazia inconsciente. Apesar dos rumores horripilantes, ele parecia apenas uma pessoa normal. Mas, à medida que se aproximava, uma terrível energia sombria irrompeu de seu corpo. O ambiente se encheu com uma presença sinistra avassaladora, fazendo seu sangue congelar. Irene deu um passo para trás, cobrindo a boca em puro choque. Esta não era uma maldição comum. Olhando para o homem na cama, ela tremia, se perguntando que tipo de poder horripilante realmente estava enfrentando. Este era o monstro que todos a alertaram. À medida que a luz da lua iluminava a sala, o sedativo passou e o corpo do príncipe César começou a tremer violentamente na cama. Sua mão se contorceu, a pele se tornava preta e escamosa. Garras afiadas emergiam de suas pontas dos dedos. Ele cerrou os dentes em agonia antes que seus olhos se abriscassem, agora brilhando com um vermelho infernal. Fangs afiados alinhavam sua boca. Com um lurch repentino, o príncipe sentou-se ereto, o monstro dentro dele totalmente acordado e solto. Ele estava encarando a mulher que tinha casado. Irene estava completamente paralisada de medo. O príncipe César acordou, segurando a cabeça enquanto uma onda de agonia o envolvia. Um grito humano, cru e indomável, rasgou a câmara, liberando uma explosão de pura energia. A onda de choque estilhaçou os candelabros, fazendo-os cair no chão. A energia destrutiva diminuiu, deixando o príncipe ofegante no meio dos destroços. Do outro lado da sala, as pernas de Irene falharam sob ela. Ela colapsou de joelhos, tremendo enquanto olhava para o homem que não era mais apenas um príncipe, mas um verdadeiro monstro. No chão, Irene estava paralisada de medo. Do lado, de fora, uma criada hesitou após a explosão anterior, sua preocupação crescendo à medida que a câmara caía em um silêncio ere. Ela se perguntava se o sedativo ainda estava em efeito. Dentro, o príncipe César pairava sobre sua nova esposa, uma figura monstruosa com olhos vermelhos brilhantes. Mas, em um instante, a energia escura e sufocante ao seu redor simplesmente desapareceu. Sua fúria destrutiva se foi, substituída por um silêncio atônito. O príncipe olhou para Irene, completamente perplexo. A besta dentro dele tinha sido acalmada e ele não tinha ideia do que ela havia feito. Enquanto o príncipe César olhava em confusão, Irene estava presa em uma memória dolorosa. Ela se lembrava dos cruéis sussurros dos nobres, zombando dela como a quinta noiva enviada para perecer. Seu tormentador, Giovanetta, havia oferecido um presente de casamento distorcido, uma adaga com um sorriso maligno. Giovanetta havia agarrado o cabelo de Irene, zombando que ela era apenas um lanche para a besta. Ela sussurrou que, se seus papéis fossem invertidos, ela preferiria tirar a própria vida do que sofrer o destino que aguardava Irene nas câmaras do príncipe. Uma tentativa final de despedaçar seu espírito, presa em suas memórias, Irene aceitou a amarga verdade. Sua família a havia descartado. Ela deveria perecer, seja por sua própria mão ou nas garras do monstro. As palavras cruéis da princesa Giovanna se replaiaram em sua mente. Elas a instigavam a sucumbir ao desespero, mas sua algoz estava morta e estava muito errada. Irene nunca tinha desistido da vida. Sempre lutando para sobreviver, enfrentava o constante descaso. Ao encarar o monstro diante dela, sua determinação se fortaleceu. Ela nunca se prejudicaria. Era uma lutadora. Apertando a adaga, Irene encontrou sua determinação. Ela acreditava que aquele que sobrevive é o mais forte. Com as mãos trêmulas, gritou para o príncipe César ficar longe dela. O príncipe, surpreso, questionou sua ordem. Ela o alertou para não se aproximar, mas, em um flash ofuscante, ele estava bem na frente dela. Ele arrancou a adaga de suas mãos. Antes que Irene pudesse processar o que acontecia, César pressionou a lâmina afiada contra seu próprio pescoço. Ela o encarou em horror absoluto, exigindo saber o que ele estava fazendo. Enquanto o príncipe César pressionava a adaga em seu pescoço, Irene perguntou, desesperadamente, se ele realmente iria se machucar. De repente, uma luz azul brilhante explodiu dela. O príncipe soltou um grito de dor, recuando violentamente como se tivesse sido atingido. Ele desabou no chão, contorcendo-se em aparente agonia. Irene ficou paralisada, completamente confusa com sua reação. Não era a fúria de um monstro que ela via. Ao olhá-lo encolhido no chão, percebeu com um choque que ele estava apavorado. Mas com o quê? Um estrondo massivo de trovão fez a sala inteira tremer. Irene observou o príncipe no chão e uma ideia maluca surgiu
surgiu em sua cabeça. O lendário príncipe monstro poderia realmente ter medo de uma tempestade? César estava encolhido e tremendo, completamente aterrorizado. Irene estava perplexa. Esse homem, rumorosamente conhecido como uma besta temível, estava tremendo por causa de um pouco de trovão. Enquanto lutava para entender o que estava acontecendo, a mão de Irene se estendeu suavemente e tocou seu rosto. Ele olhou para cima, atônito com seu gesto repentino e gentil. Ao olhar para o príncipe tremendo, Irene teve uma revelação. Ele não era um monstro, apenas uma besta assustada. Ela lhe disse suavemente que estava tudo bem e que a tempestade não poderia machucá-los. Surpreendentemente, ele respondeu fraco, perguntando se estavam bem. Acreditando que finalmente estava conseguindo se comunicar, Irene prometeu a ele que tudo ficaria bem, mas sua reassuração foi interrompida por um grito agonizante. Uma energia escura e sinistra irrompeu do corpo de César. Irene assistiu horrorizada enquanto a mão dele se torcia e se deformava em uma monstruosa garra negra. Sua tentativa de ajudar havia falhado. Consumido pela maldição, o príncipe César gemeu de dor. Irene suplicou para que ele se acalmasse, mas suas palavras se perderam. Ele avistou a adaga caída e se arrastou desesperadamente em direção a ela. Estava lutando pelo controle. Justo quando seus dedos tocaram a arma, sua outra mão, agora uma monstruosa garra negra, desceu brutalmente e o deteve. Em um súbito movimento violento, ele avançou, puxando Irene para um abraço esmagador. Aprisionada e aterrorizada nos braços da besta, ela sentiu uma aguda picada quando as garras dele cravaram em sua mão. A maldição consome o corpo do príncipe César enquanto ele se arrasta pelo chão. Ele localiza uma adaga, vendo-a como sua única fuga da dor agonizante. Seus dedos se aproximam lentamente, quase alcançando a arma, mas sua monstruosa garra negra desce, impedindo sua própria mão de pegar a lâmina. Perdendo a luta pelo controle, a besta interior avança, puxando Irene para um abraço esmagador. Ela grita quando as garras afiadas dele cravam em sua mão, prendendo-a contra o príncipe atormentado, que só consegue emitir um doloroso rosnado animal. O rosto do príncipe se transforma em um vívido monstro, escamas cobrindo sua pele e presas brotando de seus lábios. Irene percebe horrorizada que sua aparência mudou completamente. Presa ao chão, ela desesperadamente pede para ele soltá-la, mas os olhos vermelhos brilhantes dele estão fixos na ferida que suas garras deixaram em sua mão. Ele ergue sua mão ferida em direção ao rosto dele, e uma onda de terror a envolve ao compreender suas intenções. Ele não está apenas segurando-a, ele está tentando consumir algo de sua ferida. Justo quando Irene se prepara para o pior, o príncipe monstruoso leva sua mão machucada à boca. Um calor estranho inunda seus sentidos enquanto ele cuida da lesão. Ela fraca diz para ele parar, mas no instante seguinte, ela congela. As garras ameaçadoras e as escamas desapareceram. Ele é humano novamente. O príncipe parece tão confuso quanto ela. A forma monstruosa dele desapareceu completamente. Ao olhar para suas características humanas, Irene percebe, com um sobressalto, que algo dentro dela parece ter acalmado a besta. O príncipe César limpa os lábios, com um olhar estranho e conhecedor no rosto. Irene está completamente aturdida. Ela percebe que ele não é um monstro, mas mais como uma enorme besta indomada. De repente, o príncipe desmaia de fadiga, a cabeça caindo em seu colo. Ela não consegue acreditar que ele está dormindo tão pacificamente após todo o caos. Refletindo sobre toda a situação, entende que mesmo em seu pior momento, ele nunca tentou realmente lhe fazer mal. O pensamento a faz recordar uma memória dolorosa de outra besta, trancada em uma grimpa de ferro. Olhando para o príncipe que dorme, Irene percebe que eles podem estar em uma situação semelhante. Ela toca suavemente seu rosto, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. O que importa mais é simples. Ela sobreviveu à noite. Enquanto a luz da manhã entra pela janela, os guardas lá fora se preparam para o pior. Um deles resmunga sobre ter que limpar outra cena sombria, avisando seu parceiro para se preparar para qualquer caos que esteja por vir. Sem saber do quadro pacífico do outro lado, eles lentamente empurram a pesada porta, esperando encontrar um desastre. O príncipe monstro avança, prensando Irene contra o chão com força esmagadora. Nesse instante, as portas se abrem com violência. Os guardas, esperando um banho de sangue, veem os dois no chão e presumem o pior absoluto, interpretando mal a cena surpreendentemente calma. Um dos guardas não consegue acreditar em seus olhos, gritando para o príncipe parar ali. Eles não têm ideia do que realmente aconteceu. Os guardas se apressam para informar o imperador imediatamente. A notícia da manhã inacreditável se espalha pelo palácio, chegando à imperatriz Cornélia. Sua assistente confirma o relatório. O primeiro príncipe e sua noiva sobreviveram à noite de núpcias. Irene sofreu apenas um arranhão leve.
breve. Em outro lugar, Matias de L.A. Rosa, ensanguentado, treme de incredulidade ao ouvir que ela está viva, mas a imperatriz não está chocada. Em vez disso, um lento e ameaçador sorriso se forma em seus lábios. Ela acha esse desenvolvimento inesperado muito engraçado, enquanto seus próprios planos claramente tomam um rumo interessante. A história da imperatriz Cornélia é uma história de ambição implacável. Ela foi a amante do imperador por anos, garantindo seu título apenas após a morte da mãe do primeiro príncipe. Seu próprio filho, Matias, lutou por décadas para ser reconhecido como realeza. Agora sua ajudante pergunta cuidadosamente o que deve ser feito com Irene. Com um sorriso arrepiante, Cornélia dá uma ordem chocante. Ela ordena que a nova princesa seja designada para o palácio já de Peridot. A decisão inesperada deixa sua ajudante completamente atônita, insinuando que um plano sinistro já está em andamento. A ajudante confirma a ordem chocante, concordando com o comando da imperatriz. Enquanto a imperatriz Cornélia perfura uma romã com seu garfo, ela pergunta o nome da nova garota. Ela comenta casualmente que todos antes dela encontraram seu fim tão rapidamente que é difícil manter o controle de todos. A ajudante se pergunta em silêncio se Irene poderia ser a única a finalmente ocupar o lugar da imperatriz. Um sorriso cruel se espalha pelos lábios de Cornélia, quando ela dá uma última ordem ominosa. Avise a nova princesa de que ela foi convidada para tomar chá com ela em breve. Um sacerdote entra correndo, tomado de alegria e proclamando ser um milagre. Ele fica atônito ao descobrir que o príncipe está realmente vivo, dando todo o crédito à linhagem especial de Irene. Enquanto ele celebra, Irene reconhece silenciosamente que todos, incluindo ela mesma, esperavam que ela perecesse. Uma criada então apresenta uma cesta contendo a prova indiscutível da noite de núpcias deles. O sacerdote anuncia que, com essa evidência física, a união deles é oficialmente validada. Ninguém pode possivelmente negar que o casamento é legítimo e vinculativo. Uma única lágrima de alívio escorre pela bochecha de Irene. Pela primeira vez em muito tempo, ela finalmente se sentiu segura. Mas essa paz frágil foi despedaçada quando ela chegou ao seu novo lar. A chefe das criadas, Elda, a acompanhou até uma torre dilapidada e esquecida, coberta de poeira e teias de aranha. A residência foi pessoalmente organizada pela imperatriz. Elda reconheceu o quão repentino tudo havia sido para a nova princesa. Vendo o silêncio horrorizado de Irene, a criada perguntou cautelosamente se Sua Alteza não gostou das acomodações, sabendo muito bem o quanto o lugar estava em ruínas. Elda esperava que a nova princesa ficasse furiosa, mas a reação de Irene foi tudo, menos previsível. Com um sorriso afiado, ela declarou que gostou da torre em ruínas. Virando-se para a intrigada governanta, Irene pediu que transmitisse seus mais profundos agradecimentos à imperatriz por cuidar tão bem dela. Completamente atordoada, Elda só pôde se referir a ela formalmente como a princesa coroada e sugerir que descansasse. Mas no momento em que ficou sozinha, a intensa fachada de Irene desmoronou. Ela colapsou na cama empoeirada, totalmente exausta de fingir estar bem. Deitada ali, Irene soltou um longo suspiro de cansaço. Pensou consigo mesma que aquele palácio não era nada especial, mas honestamente, comparado ao tratamento horrível que recebeu na Casa Floris, aquela torre em ruínas parecia uma modesta melhoria. Seus pensamentos foram interrompidos quando a governanta se aproximou, carregando um balde. Pela primeira vez, Elda se referiu a ela como a princesa coroada. Anunciou que iria cuidar do banho de Sua Alteza. Atônita com a inesperada demonstração de serviço, Irene pôde apenas soltar um pequeno som de surpresa. Irene recusou firmemente a oferta da criada, afirmando que iria se banhar sozinha a partir de então. Elda simplesmente reconheceu a ordem e saiu do quarto. No momento em que a porta se fechou, a composura de Irene desmoronou. Ela recordou uma memória dolorosa, mas, ao mergulhar o pé na água, uma misteriosa luz branca começou a emanar de sua pele. Mais tarde, naquela noite, ela se sentou sozinha em uma enorme mesa de jantar repleta de um banquete extravagante. Confusa com o assento vazio à sua frente, perguntou a uma das criadas sobre o paradeiro do príncipe herdeiro. A criada informou a Irene que o príncipe chegaria em breve, explicando que aquele palácio era a residência compartilhada deles. Irene se preparou mentalmente. Não importava quão amaldiçoado ele fosse. O príncipe César ainda era o herdeiro do reino. Enquanto tivesse seu apoio, estaria segura. Então, um atendente anunciou sua chegada. A pesada porta se abriu e Irene se levantou para cumprimentá-lo, mas ela congelou, paralisada por uma visão aterradora de pesadas correntes.
Seu coração disparou ao ouvir um som ominoso de arrasto ecoando pela porta escura. Não era uma ilusão. Cavaleiros arrastaram o príncipe César para o salão de jantar, seu corpo envolto em grossas correntes. Uma máscara semelhante a uma jaula cobria sua boca. Muffling seus gemidos de dor, Irene estava sem palavras. Estava completamente horrorizada. Como um príncipe, uma pessoa, poderia ser tratado dessa maneira? Uma atendente, brandindo uma arma espinhosamente afiada, colocou-se entre eles, ameaçando Irene para que ficasse longe. De repente, César forçou suas amarras com uma força monstruosa. Os cavaleiros gritaram alarmados enquanto o príncipe soltava um rugido dolorido e furioso que sacudia as fundações da sala. O príncipe explodiu em puro poder, lançando os cavaleiros pesadamente armados para trás. O comandante gritou para que o contivessem, mas sua força era avassaladora. Enquanto um guarda restringia Irene, ela clamou horrorizada, implorando para que parassem com aquela exibição cruel. O príncipe se contorcia violentamente contra suas amarras, suas mãos arranhando a dolorosa mordaça presa ao seu rosto. Ele deixou escapar um rosnado gutural de pura agonia e raiva. Com um último e desesperado impulso de força, as correntes que o prende começaram a se esticar e a se romper, lançando seus captores para longe. Os guardas se apressaram para dominar o príncipe César, seu comandante gritando para que o contivessem novamente. As correntes barulhentas se agitaram enquanto lutavam para amarrar o príncipe ainda em fúria. Irene observou, paralisada em total incredulidade diante da cena brutal que se desenrolava diante dela. Enquanto o caos continuava, o guarda principal se colocou à frente dela. Ele fez um aviso arrepiante, alertando-a para não tocar na mordaça ou nas correntes, se valorizasse sua segurança. Então, com um olhar sombrio, apresentou-lhe outro objeto ameaçador, implicando que seu papel naquele ritual cruel estava prestes a começar. O guarda-chefe anunciou sua partida, e as pesadas portas se fecharam com estrondo, selando Irene dentro. Ela estava finalmente sozinha com o príncipe César. Ele estava ajoelhado no chão frio, uma figura derrotada, ainda amarrado por pesadas correntes e uma cruel mordaça, enquanto um banquete luxuoso permanecia intocado entre eles. Irene tremeu, um suor frio brotando, enquanto a horrível realidade de sua situação a atingia com força. Não era um jantar de casamento, era algo muito mais distorcido. Ela só podia olhar em descrença, se perguntando que tipo de ritual monstruoso havia sido forçada a participar. O sangue de Irene congelou enquanto ela encarava a cena horripilante diante dela. O príncipe César estava preso em grossas correntes, seu rosto trancado atrás de uma cruel mordaça de metal. Os olhos dela se abriram ao notar as marcas vermelhas e doloridas em seu peito. Uma percepção nauseante atingiu-a. Aqueles machucados não estavam ali pela manhã. Aquela tortura era recente. Olhando do príncipe amordaçado para o banquete luxuoso e intocado, ela foi impactada pela crueldade da situação. Como ele deveria comer naquela condição? Aquilo não era um casamento. Era uma jaula. O guarda apresentou a Irene uma bandeja de metal. Seus olhos caíram sobre os conteúdos. Pedaços de carne crua e um par de tenazes frias. O horrendo propósito daquela refeição a atingiu com força. Esperavam que ela alimentasse o príncipe amordaçado como um animal enjaulado. Uma onda de náusea e nojo a invadiu, fazendo-a recuar. Seu corpo tremia diante de tanta crueldade. Uma dor aguda a atravessou. Ela cerrou os dentes, seu choque transformando-se em determinação. Olhando diretamente para o príncipe, chamou seu nome, ignorando o aviso frio do guarda para não tocar na mordaça. A determinação de Irene se firmeou. Isso era desumano. Reunindo coragem, ela se aproximou do príncipe e disse que ia tirar a máscara. Mas no momento em que seus dedos tocaram o metal frio, o corpo de César se contraiu. Um profundo rosnado saiu de sua garganta enquanto ele se debatia violentamente contra as correntes. Seu corpo todo irradiava pura angústia. Sem se deixar abalar pela reação violenta dele, Irene segurou firme. Sua voz estava calma enquanto tentava tranquilizá-lo, prometendo que tudo ia ficar bem. Com um clique agudo, a mordaça de metal se soltou. Por um momento tenso, Irene e o príncipe César apenas se encararam. Tentando acalmá-lo, ela ofereceu um pequeno sorriso e perguntou se ele estava bem agora. Mas seu alívio desapareceu em um instante. O príncipe de repente recuou, seu corpo se contorcendo em uma nova onda de tormento. Irene gritou seu nome completamente perplexa com a mudança súbita. Um poder sombrio explodiu de dentro dele. Ele soltou um grito profundo, seu corpo todo tremendo de dor. O grito da princesa foi interrompido por um aviso gelado do guarda. Ele disse a Irene para não tocar nas correntes, em nome da segurança de todos ao redor. Uma declaração que fez seu sangue gelar. O guarda então ofereceu um pequeno frasco azul, dizendo para ela jogá-lo em César se ele perdesse o controle. Mas antes que ela pudesse processar a horrenda instrução, César avança. Ele a agarra
agarra, puxando-a para perto de seu peito. Um gemido de dor escapa de seus lábios enquanto a aperta fortemente. Seu corpo estremece com uma intensa luta interna. Irene treme, segurando o frasco que o guarda lhe deu. Enquanto o príncipe Kesar geme em seus braços, uma única lágrima desenha um caminho por sua bochecha. Seus olhos vermelhos estão cheios de um tormento indescritível. Ela tenta desesperadamente confortá-lo, prometendo que tudo ficará bem, mas suas palavras são inúteis. Um poder violento irrompe do príncipe enquanto ele solta um grito agonizante. Ele se agarra à cabeça, a maldição o dominando completamente, até que seu corpo finalmente desaba e ele colapsa no chão de pedra. Irene só consegue gritar de horror ao ver a cena. Justo quando ela pensa que tudo terminou, o príncipe Kesar se levanta com um sobressalto. Um rosnado baixo escapa de seus lábios, enquanto uma energia sombria crepita ao seu redor. Irene congela, sua mão apertando o frasco. Ela se lembra da imagem dos guardas o superando, tratando-o como um monstro. Um pensamento horrível a atinge. Se usar a poção, não será diferente deles. Recusando-se a ser outra atormentadora, ela toma uma decisão desesperada. Uma luz branca brilha em sua mão enquanto ela se contorce de dor. Uma linha vermelha aguda aparece em sua palma. Uma memória relampeja em sua mente. A mesma coisa aconteceu na noite passada. Ele quase perdeu o controle, mas se conteve, acreditando que era um risco que valia a pena. Irene enfrenta o príncipe enfurecido. Ela estende sua palma ensanguentada, uma oferta desesperada. Com uma voz firme, ela lhe diz que, se isso é o que ele deseja, então ela lhe dará. Ela está apostando sua vida que seu poder único pode acalmar a besta que ele se tornou, oferecendo uma parte de si mesma para salvá-lo de seu tormento. O príncipe Kesar, dominado pela maldição, rosna ao ver sua oferta. Ele avança, puxando Irene para um abraço brusco e levando seu braço aos lábios. Irene se contrai, um som de dor escapando dela enquanto suporta a sensação aguda. Ela se prepara para o pior, apertando o peito, enquanto sua aposta se desenrola. De repente, a energia monstruosa se dissipa do príncipe. Seu corpo fica mole e ele se inclina contra ela, exausto. Seus olhos vermelhos, agora claros e focados, olham para ela enquanto ele saboreia o último vestígio de sua força vital. A energia escura recede e o príncipe Kesar se ajoelha diante dela, com sua sanidade restaurada. Irene fita-o, sua mente correndo. Então, essa era a resposta para sua maldição. Ela entra em pânico, percebendo a tempestade política que esse segredo poderia causar. Confusa, ela puxa sua mão de volta, insistindo que é o suficiente, mas o monstro se foi. O homem que a olha agora é o príncipe. Seus olhos vermelhos, agora penetrantes e conscientes. Ele se levanta e se inclina, seus rostos a poucos centímetros de distância. Seu olhar intenso a prende no lugar, deixando-a sem fôlego e sobrecarregada pela súbita proximidade. Irene entra em pânico e puxa sua mão para longe, dizendo a ele que é o suficiente, mas o momento de alívio é breve. O príncipe Kesar, de repente, se lança para a frente, puxando-a para um abraço apertado e desesperado. Ele enterra o rosto em seu pescoço. Irene congela, chamando seu nome com confusão. Sua mente corre com uma pergunta aterradora. O monstro ainda está no controle? O pânico bruto se instala enquanto ela sente a pressão afiada de suas presas contra sua pele. Sobrecarregada, ela implora fraca para que ele pare, sua voz mal um sussurro contra seu aperto. O pânico aumenta em Irene enquanto o príncipe Kesar a imobiliza. Seu aperto é de ferro, deixando-a completamente indefesa. Ele enterra o rosto em seu pescoço, uma presença intensa e avassaladora. Uma estranha sensação afiada atravessa sua pele onde ele faz contato. Irene ofega ao chamar seu nome, sua voz tremendo enquanto ela implora que ele pare. Isso não é o monstro furioso, mas também não é o príncipe amável. Presa sob ele, um pensamento aterrador a invade. Ela se sente estranha e completamente assustada. Assim que os apelos desesperados de Irene se intensificam, o príncipe Kesar congela. Ele se afasta, seus olhos vermelhos parecendo chocantemente claros enquanto questiona seu comando. Entre lágrimas, Irene confirma freneticamente, gritando que se ele continuar assim, ela vai morrer. Suas palavras apressadas finalmente cortam através do seu estado de torpor. Ele olha para baixo, processando seu medo profundo, antes de negar firmemente. Um tenso silêncio se instala entre eles. Irene o observa, sua voz tremendo. Ela concorda que também não quer morrer. Justo quando Irene começa a falar, o príncipe Kesar gentilmente envolve seu rosto com as mãos,
sua expressão cheia de angústia. Ele lhe diz firmemente que não. Nesse momento, uma chocante realização surge em Irene. Ele compreendeu seu medo da morte. Pelo menos ele não queria que ela morresse. O príncipe então inclina sua cabeça na mão dela, em um gesto quieto e vulnerável. Ao ver a névoa nos olhos dele começar a se dissipar, Irene chama seu nome, suavemente, e se apresenta corretamente. Confuso, César repete lentamente seu nome, Irênia, como se o ouvisse pela primeira vez. Irene explica suavemente que sua mãe, a Narisa, costumava chamá-la de Rim. O apelido parece romper a névoa de César. Ele tropeça nas sílabas antes que um olhar de pura alegria invade seu rosto ao chamá-la de Rim. Ao ver esse lado completamente diferente dele, Irene oferece um sorriso gentil. Ela lhe lembra que agora estão casados, um fato que deixa o príncipe absolutamente perplexo. Ela reflete interiormente que ninguém nunca esperou que ela sobrevivesse a essa união, muito menos os servos que desejavam sua morte. Irene pensa no inimigo que compartilham, a Imperatriz. Uma memória do príncipe César sendo severamente contido surge em sua mente. Sua posição atual não importa. Ele é a única pessoa em quem pode confiar. Olhando para o príncipe confuso, ela declara que está ao lado dele. Completamente atordoado, César só consegue questionar o que ela quer dizer. Irene esclarece que agora estão do mesmo lado. Agora são uma equipe. Ela então promete a ele que se alguém lhe intimidar novamente, como os homens cruéis de antes, ele precisa contar a ela. Suas palavras desencadeiam uma memória horrível em César. Uma visão dele sendo acorrentado e subjugado por guardas armados. De volta ao presente, seus olhos queimam em vermelho enquanto ele grita, não. Irene observa, percebendo que ele foi incessantemente atormentado por pessoas cruéis. Para solidificar seu voto, ela estende seu dedo mindinho e oferece um pacto. Completamente perplexo, César simplesmente a observa. Ela gentilmente segura a mão dele, entrelaçando seus dedos, e explica que é uma promessa, cimentando a nova aliança entre eles. César repete a palavra promessa. Um enorme sorriso genuíno se espalha pelo seu rosto. Ele confirma feliz a nova aliança, selando o acordo. Irene cora, atingida por uma onda de alívio ao perceber que ele realmente entendeu suas intenções. No entanto, seu trabalho está longe de terminar. Durante o jantar, o príncipe ignora completamente os talheres e agarra uma coxa de frango com as mãos nuas. Irene rapidamente intervém, tentando pacientemente ensiná-lo a usar um garfo. Parece que domar o príncipe monstro também inclui um curso rápido em boas maneiras à mesa. Irene levanta o garfo, mas Caesar interpreta a lição completamente errado, abrindo a boca como um passarinho, esperando por um verme. Ela lhe diz que ele precisa fazer isso sozinho, mas a expressão esperançosa dele a faz ceder. Ela coloca um pedaço de comida em sua boca e uma expressão de pura felicidade surge em seu rosto. Irene sorri, pensando que ele é mais como uma criança de 5 anos do que um marido. De repente, a porta range ao abrir. Ambos se viram para ver a governanta Elda parada, congelada na entrada, completamente sem palavras diante da cena incrivelmente absurda. Então, outra mulher entra na sala de jantar, gritando o nome do príncipe César com preocupação frenética. O príncipe olha para cima, um brilho de reconhecimento em seu rosto ao murmurar um nome familiar. Mesh. Claramente alguém que ele conhece. Irene, pegando de surpresa, pede que a estranha se identifique. A mulher de cabelos grisalhos rapidamente se desculpa pela interrupção rude, com uma postura respeitosa. Ela se apresenta formalmente como Mercedes Aronso, uma leal ajudante a serviço de Sua Alteza. Outro personagem-chave acaba de entrar em cena. Enquanto o príncipe Caesar encara em branco, Irene pergunta cautelosamente à convidada inesperada qual é o seu nome. A mulher mais velha oferece uma sincera desculpa pela sua aparição repentina. Com uma reverência educada, ela se apresenta como Mercedes Aaron Chow, uma serva leal de Sua Alteza. Ela explica que tem sido a enfermeira do príncipe por muitos anos e veio tão rapidamente quanto pôde após ouvir que haviam mudado de palácios. Irene fica atordoada. Não é apenas uma ajudante que apareceu do nada. É a mulher que praticamente criou o príncipe monstro. Mercedes revela que o príncipe se tornou incrivelmente sensível ultimamente, tanto que os cavaleiros pararam de usar remédios ou contenções. A curiosa Irene exige saber como sua leal enfermeira pôde deixar a condição do príncipe chegar a esse ponto. Mas antes que ela consiga terminar, Mercedes desaba em lágrimas. Ela confessa que foi impotente para impedir sua majestade. Irene fica paralisada. Uma horrível realização a atinge. A imperatriz é quem está por trás do sofrimento do príncipe Ceasar o tempo todo. Foi uma ação dela. Mercedes enxuga uma lágrima do olho. Sua voz está cheia de descrença. Ela pergunta a Irene a única
única questão que está em sua mente: como ela fez isso? O príncipe nunca ouviu ninguém antes, nem mesmo ela, a mulher que o criou. Ele tem rejeitado a ajuda de todos ultimamente. Irene congela. Uma memória aterrorizante surge em sua mente. O príncipe sucumbiu à sua maldição. Sua própria mão lhe foi oferecida. Ela entra em pânico. Não há absolutamente nenhuma maneira de contar essa verdade a essa mulher bondosa. Ela acalmou o príncipe monstro com seu próprio sangue. Irene se desespera, percebendo que ninguém acreditaria nela de qualquer forma. Se a notícia se espalhasse que ela usou algum tipo de magia negra, a acusariam de bruxaria. Uma memória terrível surge em sua mente. Um julgamento de bruxa que ela viu quando criança. Uma nobre foi condenada, desfilada pelas ruas e submetida a um fim agonizante na praça pública. A memória das chamas é um sombrio lembrete de seu próprio destino potencial. Dizer a verdade não é apenas uma opção, é uma sentença de morte que ela não pode arcar. Mercedes percebe a expressão preocupada de Irene e pergunta se ela está bem. Internamente, Irene está em pânico, determinada a manter seu segredo seguro. Ela tenta agir naturalmente, dizendo que não é nada. Mas então, a mão de Ceasar se estende e agarra seu braço. Ele a olha com genuína preocupação, chamando seu nome suavemente. Estupefata por ele ter notado sua ansiedade, Irene rapidamente o assegura de que está bem. Esse momento doce faz Mercedes se emocionar, percebendo que o príncipe realmente se importa com sua nova esposa. Irene, no entanto, ainda está suando, completamente presa por sua perigosa mentira. Ceasar finalmente solta um suspiro de alívio, feliz que ela parece estar bem. Mais tarde naquela noite, Irene tenta descansar, mas sua paz é de curta duração. A chefe de camareiras, Elda, entra com uma notícia angustiante. Irene precisa comparecer a um chá com a imperatriz amanhã. Os olhos de Irene se abrem em incredulidade. O anúncio provoca uma onda de ansiedade nela. Ela tinha acabado de lidar com a imperatriz e agora teria que enfrentá-la novamente. Um frio na barriga a toma enquanto ela teme qual novo esquema Cornélia está tramando. Justo quando Irene tenta processar o plano da imperatriz, a porta de seu quarto se abre com um estalo. Uma figura, sombria, a agarra repentinamente pelo tornozelo, puxando-a para frente. Ela grita, tentando ver quem é. Seus olhos se arregalam em descrença. É o príncipe César, de joelhos aos pés de sua cama. Antes que ela possa perguntar o que ele está fazendo ali, ele leva seu pé aos lábios em uma demonstração chocante de reverência. Completamente perplexa, Irene balbucia que ele a assustou e que deveria estar em seu próprio quarto, mas ele apenas a observa com um sorriso gentil. Completamente atordoada, Irene pergunta como ele entrou em seu quarto. Ela admite para si mesma que não consegue se trazer a enviar ele embora. Ele explica que está frio no chão. Olhando para ela com um sorriso incrivelmente iluminado, César pergunta se pode se juntar a ela na cama. Após um momento de choque, Irene concorda sem hesitar. Ele pula para debaixo das cobertas ao seu lado. Ela se diz que está tudo bem, já que são casados. Os dois passam sua primeira noite compartilhando uma cama. É um grande passo em sua estranha nova vida juntos. Irene se agita em seu sono, claramente presa em um pesadelo. Ela agarra os lençóis com força e murmura o nome de César. Ao ouvir isso, César não consegue deixar de sorrir. Ele pensa em quanto tempo faz que não sente o calor de outra pessoa. Decidindo agir, ele a puxa gentilmente para mais perto. Ele diz que vão dormir melhor se abraçarem. Concordando suavemente, ele sussurra seu nome. Acomodada de forma segura em seus braços, Irene finalmente adormece em um sono profundo e pacífico. Suas preocupações derretem na escuridão. A luz da manhã encontra Irene completamente exausta, finalmente cedendo a um sono tranquilo contra o peito de César pela primeira vez em muito tempo. O príncipe também dorme tranquilamente em outro lugar. Um ajudante ansioso pergunta a um oficial se César sobreviveu à noite. O oficial confirma, admitindo que esperava uma nova tragédia. Enquanto isso, o segundo príncipe Matias está deitado, exibindo um sorriso arrogante ao ouvir as notícias. Ele observa sarcasticamente que os velhos nobres conservadores ficarão encantados, insinuando a tempestade política que está se formando em outro lugar. Um oficial relata ao segundo príncipe Matias. Ele confirma a chocante notícia. Contra todas as expectativas, o príncipe herdeiro ainda está vivo. O oficial admite que esperava lidar com outra tragédia naquela manhã. Deitado com seu sorriso arrogante, Matias observa sarcasticamente como os nobres conservadores devem estar satisfeitos. Ele sabe que eles só apoiam seu irmão devido à sua legitimidade, planejando usar a instabilidade de César a seu favor. O que aqueles velhos realmente querem não é um imperador, mas um fantoche que possam controlar das sombras. O imperador Acetrian só pode ser coroado com o apoio unânime de dois estados aliados, os elfos e os anões.
Esses poderosos monarcas sempre escolhem um governante que se alinhe com suas próprias ambições. Enquanto isso, o segundo príncipe Matias pergunta a um ajudante sobre a nova princesa herdeira, descobrindo que ela é da casa de Floris, famosa por caçar um dragão. Ele esboça um sorriso. Pergunta-se se sua linhagem lendária é o que domou seu irmão. Mas sua confiança se despedaça quando o ajudante sussurra um segredo crucial. Irene é uma filha ilegítima. A expressão do príncipe escurece ao perceber que ela é descendente de Cosimo. Matias se pergunta se ser descendente de Cosimo realmente faz diferença. Considera brevemente como a mãe de Irene deve ter ficado furiosa, mas descarta o pensamento como irrelevante. Enquanto se veste, ele comenta friamente que não tem interesse em assistir a mulheres à beira da morte. Com um sorriso astuto, admite que, se soubesse que a nova princesa sobreviveria tanto tempo, teria comparecido ao casamento, afinal. Conclui que eles se encontrarão em breve. Em outro lugar, uma mulher furiosa grita, exigindo que alguém confesse a verdade imediatamente. Irene é lançada em um pesadelo caótico. Uma criada aterrorizada é acusada, cercada por figuras sombrias que apontam o dedo para ela. Gritam que a criada tocou nas coisas preciosas do príncipe. Entre lágrimas, a garota jura sua inocência, mas as vozes só aumentam, culpando-a. Então, a memória se corrige. Não era a criada. Afinal, Irene ofega ao acordar sobressaltada de um sonho intenso. Ela se senta com o coração disparado e só então percebe o príncipe César descansando pacificamente em seu colo. Totalmente perplexa, ela observa o príncipe adormecido, tentando entender tudo aquilo. Ao olhar para ele, Irene pensa que, com os olhos fechados, ele quase parece um nobre, mas seu momento de calma é interrompido quando ela se levanta rapidamente da cama. Completamente confusa, encontra-se sozinha no imenso quarto, questionando o que está acontecendo. Nesse instante, a porta se abre com um clique, e a governanta Elda entra acompanhada de um grupo de criadas. Ignorando a confusão de Irene, Elda pergunta de forma severa se a Alteza havia tossido. Outra criada, Delfina, a observa com desconfiança, deixando Irene completamente sem entender a pergunta bizarra. Então, ela é mergulhada em um pesadelo caótico. Agora, Irene se vê olhando para um grupo de figuras sombrias, cercando uma criada aterrorizada. Uma das criadas sorri de forma cruel e aponta um dedo, declarando que a garota assustada tocou os valores do príncipe. Outra voz se une à acusação, insistindo que viu tudo com os próprios olhos. A multidão exige que a criada Delfina seja mandada embora imediatamente. Irene está totalmente sobrecarregada com a súbita comoção, incapaz de entender o que está acontecendo naquela cena estranha. Incomodada com toda essa bobagem, ela grita, exigindo saber que tipo de grosseria é aquela. Com um olhar feroz, aponta o dedo diretamente para a governanta Elda e ordena que ela explique a situação. Enquanto isso, outra criada provoca, zombando do suposto status inferior de Irene. Elda gagueja ao apresentar seu relatório. Ela afirma que outra criada viu Delfina tocando os valores do príncipe. Mas enquanto falam, Irene, com calma, começa a juntar as peças. Ela reconhece o olhar malévolo nos olhos delas, e isso lhe é muito familiar. É uma armadilha. Irene as encara, e tudo se encaixa. Aquela expressão maliciosa é dolorosamente familiar. É a mesma que ela suportou na casa de Fiore. Sussurros a seguiam aonde quer que fosse, marcando-a como a filha ilegítima do duque, nascida de uma criada comum. Devido ao seu status, ela era tratada pior do que qualquer serva, enquanto outras criadas podiam conquistar a liberdade. Ela sonhava com um futuro. Estava completamente presa. O nome da teoria não era uma bênção, mas sim uma coleira que a mantinha atada a uma vida miserável por mais de uma década. Irene vê direto através do joguinho deles. Esse é um ritual de assédio clássico. Uma armadilha tão perfeita que você nem consegue dizer se algo foi realmente roubado. Ela dirige seu olhar gelado à chefe da criada, Elda, e inverte a situação. Irene lembra a Elda que gerenciar os bens do mestre é tarefa da chefe da criada. Elda fica completamente atônita enquanto Irene a chama de extremamente mal-educada por falhar em gerenciar os itens, negligenciar suas subordinadas e causar uma cena. Quando Elda tenta devolver a culpa a Delfina, Irene a interrompe, afirmando que está falando sobre as falhas de Elda. Um sorriso astuto surge no rosto de Irene. Ela pode não ter uma família poderosa a apoiando, mas o que realmente tem a temer, afinal, é a esposa do príncipe monstro. Com uma confiança recém-descoberta, exige saber quem designou aquelas criadas para ela. A chefe
chefe da criada, Elda, tenta usar a autoridade de outra nobre, dizendo que foi ordem da condessa Elvira. Mas Irene inverte o jogo, declarando que a arrogância de Elda desonra a própria condessa que ela serve. A criada fica completamente sem palavras, aturdida pela ousada jogada de poder de Irene. Um sorriso malicioso surge nos lábios de Irene. Ela pode ser uma mulher sem apoio, mas o que a esposa do notório príncipe monstro realmente tem a temer? Com nova confiança, ela agarra a chefe da criada, Elda, pela gola. A criada está completamente aturdida. Irene lhe diz que se ela não é quem deve ser temida, então ela mesma reportará cada ato de insolência diretamente à condessa. As outras criadas observam com terror, percebendo que escolheram brigar com a princesa errada. Irene promete mostrar a elas um medo que nunca conheceram. A ameaça surte efeito instantaneamente. A chefe da criada, Elda, entra em pânico, segurando a manga de Irene e confessando que tudo foi uma tolice dela. Enquanto Elda implora por perdão, Irene recorda-se da zombaria que sofreu da equipe no dia chuvoso de seu casamento. Uma fria determinação a toma. Ela deve estabelecer sua autoridade para sobreviver naquele palácio traiçoeiro. Ao ver a mudança, as criadas apavoradas se prostram de joelhos, desesperadamente, implorando para que a princesa coroada perdoasse sua insolência. As criadas se jogam aos pés da rainha. A chefe das criadas, Elda, tenta recuperar o controle. Ela pergunta a Irene se ela pretende causar uma ainda maior comoção, dizendo-lhe para parar com esse comportamento vergonhoso e sair silenciosamente. Mas o olhar frio de Irene mostra que ela não terminou. De repente, o pânico irrompe novamente. Uma das criadas entrega a outra, gritando que Delfina foi quem tocou nas joias da princesa. A criada acusada, Delfina, estremece de terror enquanto todos os olhares se voltam para ela. Para Irene, essa acusação desencadeia uma memória súbita e importante. Irene congela. Toda essa situação parece disturbadoramente familiar, como um sonho que teve na noite anterior. Uma visão chocante passa pela sua mente. Delfina sendo atingida com força no rosto por seu crime. A memória é tão vívida que Irene começa a questionar a própria sanidade. Ela está perdendo a razão ou seu sonho? Está, na verdade, se tornando realidade? Afastando a confusão, seus olhos se estreitam com determinação. Ela aponta para uma criada próxima e a ordena que vá para fora buscar um cavaleiro imediatamente. As criadas aterrorizadas ficam completamente paralisadas. Irene, então, ordena que o resto das criadas fique exatamente onde estão. Justamente como ordenado, um cavaleiro em armadura completa aparece, perguntando se Sua Alteza o chamou. Mas a atenção de Irene já está laser focada em outra pessoa. Ela se vira e aponta diretamente para a trêmula Delfina. A criada estremece balbuciando de medo. Com a voz fria, Irene faz um gesto em direção ao avental da garota, exigindo saber o que ela esconde dentro do bolso. Delfina olha para baixo, em absoluto horror, seu rosto esvaindo-se de toda a cor. Delfina agarra desesperadamente seu avental, jurando que não há nada dentro. Impassível, Irene ordena ao cavaleiro que verifique o bolso. Quando ele se inclina para frente, ele puxa uma grande e cintilante peça de joalheria, não de Delfina, mas da criada que a acusou primeiro. O cavaleiro fica pasmo. Irene lembra a todos calmamente que todos culparam Delfina. Com um sorriso frio, ela faz uma simples pergunta. Se Delfina era a ladra, então por que a joia foi encontrada no bolso da outra garota? A chefe das empregadas fita em absoluto choque. Ela é incapaz de pronunciar uma única palavra. Com um olhar penetrante, Irene declara que o furto é um crime sério que será punido rigorosamente. Ela aponta para os culpados e ordena ao cavaleiro que os leve todos para interrogatório. Enquanto as empregadas são arrastadas, implorando por perdão, a inocente Delfina agradece aos prantos a Irene por tê-la salvado. Irene sabe que, se não tivesse percebido que era uma armadilha, Delfina seria a punida. Após dispensar a garota, Irene se retira para seu quarto e se senta pesadamente na cama. Ela luta para processar os eventos inacreditáveis do dia. Exausta com o drama, Irene percebe que o que realmente precisa é de uma aliada em quem possa confiar. Então, uma voz sonolenta chama seu nome. Ela se vira e encontra César acordado, seus olhos vermelhos fixos nela. Enquanto Irene estende a mão, ele gentilmente a segura e a pressiona contra sua bochecha, afundando seu rosto em seu toque com um leve rubor. Ver César tão inesperadamente gentil e vulnerável faz o coração de Irene doer. Ela não pode deixar de se perguntar quanto sofrimento esse príncipe teve que suportar para estar tão faminto por simples bondade. Irene percebe que, quando as coisas ficam difíceis, a única defesa de César era agir. Fitando-o, ela faz uma promessa silenciosa de mudar isso. Seus destinos já estavam entrelaçados, e ela sabia o que tinha que fazer, em nome de ambos.
cercar-se de pessoas confiáveis. Sua primeira ação seria falar com a imperatriz. Nesse momento, uma batida ecoa pela sala. Era Mercedes, a auxiliar de César. Surpresa pela visita repentina, Irene a convida a entrar, questionando o que a leal auxiliar poderia querer. Mercedes explica que estava procurando por César, já que ele não estava em seu quarto. Seus olhos se arregalam ao ver o príncipe se agarrando a Irene, enterrando o rosto em seu ombro. Envergonhada, Irene tenta afastá-lo, dizendo que ele deve parar, mas ele não se mexe. Visivelmente surpresa com a proximidade deles, Mercedes interrompe com notícias urgentes. Ela anuncia que eles têm um chá marcado com Sua Majestade, a Imperatriz, esta tarde. A súbita convocação deixa Irene completamente atônita. Uma nova onda de preocupação a invade enquanto César a mantém apertada. Irene rapidamente viu isso como uma oportunidade. Era a chance perfeita para pedir permissão para recrutar novos servos que ela realmente pudesse confiar. Mais tarde, a chefe da criada, Elda, se aproximou dela. Irene se preparou para uma bronca sobre o drama do dia, mas Elda fez o oposto. Ela elogiou Irene por suas ações, afirmando que as criadas tinham sido arrogantes demais. Esse apoio inesperado da chefe das criadas deixou Irene completamente atordoada. Ela percebeu que poderia ter encontrado sua primeira aliada. Irene precisava de respostas. Perguntando a Mercedes por que os servos eram tão desrespeitosos, Mercedes revelou a feia verdade. Todos serviam a Condessa Elvira e agiam com a autoridade da imperatriz. O pensamento de como trataram César deixava Irene enjoada. Percebendo que estava completamente isolada, fez um apelo desesperado. Olhando para a assistente, explicou que não tinha criadas da sua família e ninguém em quem contar no palácio. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou se Mercedes a ajudaria até que encontrasse suas próprias pessoas. A leal auxiliar ficou sem palavras, tocada pelo apelo desesperado da princesa. Mercedes, com lágrimas nos olhos, concordou. Declarou que seria uma honra servir a Irene. Assim que Irene encontrava sua primeira verdadeira aliada, uma criada interrompeu, lembrando-a de se preparar para o chá. Irene perguntou se o príncipe César se juntaria a elas, mas Mercedes explicou que a imperatriz estava relutante em se encontrar com seu próprio filho. De repente, uma voz profunda e furiosa cortou a sala. César estava acordado, seus olhos vermelhos queimando com raiva enquanto proibia a reunião, surpreendendo a todos em silêncio. Irene, esperançosa, perguntou se ele realmente queria dizer aquilo, mas a resposta de César foi um não frio e duro. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade aterrorizante enquanto ele a encarava. O pânico tomou conta de Irene. Ela percebeu, com um pressentimento, que o efeito calmante de seu sangue da noite de casamento já devia estar acabando. O monstro estava de volta. Mas assim que ela se preparou para o pior, César de repente a agarrou, puxando-a para um abraço apertado por trás. Ele se inclinou perto e sussurrou que precisavam conversar a sós por um momento, deixando-a totalmente paralisada. Irene olhou nos olhos vermelhos brilhantes de César, uma visão que sabia que nunca se acostumaria. Ele estava desesperado. Ignorando seus protestos, começou a procurar seu pescoço, fora place para extrair seu sangue, deixando-a sem palavras. Ela implorou para que ele parasse. Estava preocupada em deixar marcas antes de sua reunião com a imperatriz, mas o príncipe era implacável. Vendo que não seria negado, ela se resignou à sua necessidade. Ele mordeu. O poder bruto de seu sangue irrompeu através dele. Seus olhos carmesins brilhavam com uma intensidade esmagadora. O poder avassalador do sangue dela atravessava o príncipe César, finalmente acalmando a besta dentro dele. Seus olhos carmesins perderam seu brilho aterrador, substituídos por uma intensidade focada. Para o completo choque de Irene, ele se inclina e cuida gentilmente da marca em seu pescoço. Seu toque fazia com que um arrepio subisse por sua coluna. Ali, completamente atrapalhada, uma profunda sensação de preocupação inundava seus pensamentos. Ela se questionava se isso era certo, desesperando-se na esperança de que, ao tentar salvá-lo, não estivesse fazendo mais mal a ele no final. Enquanto Irene se preparava para encontrar a imperatriz, ela pediu à sua criada que mantivesse sua aparência o mais simples possível. Ela sabia que estava entrando em um covil de cobras. Seus inimigos já eram hostis, e ela não queria dar a eles razões extras para atacar. Chamou suas luvas, decidindo colocá-las sozinha. Sua lesão na mão era de conhecimento comum, e ela não poderia arriscar que fosse usada contra ela. Completamente vestida e escondendo sua fraqueza, ela prometeu a César que voltaria em breve. Um sorriso determinado no rosto. Justo quando Irene se virou para sair, uma mão disparou e agarrou seu vestido. Era César, seus olhos arregalados de pânico, recusando-se a deixá-la ir. Irene tentou explicar que a reunião com a imperatriz estava além de seu controle.
Irene, mas ele não quis ouvir. Sua fiel ajudante, Mercedes, até interveio, instando-o a soltar a princesa e prometendo ficar com ele. Irene fez mais uma promessa de voltar em breve, mas enquanto se afastava, um não, derrotado e desesperado foi tudo o que ele conseguiu dizer. Seu mundo desmoronava ao seu redor. As grandes portas se abriram enquanto o atendente real anunciava a chegada da princesa herdeira. Irene deu um passo decidido à frente, com a cabeça erguida. Mas, ao caminhar pelos opulentos corredores, uma dura realização a atingiu. A imperatriz não lhe dissera o local exato de seu encontro de propósito. Essa longa e árdua jornada até a estufa, a que estava mais longe de sua própria residência, não foi um mero descuido. Foi uma jogada de poder deliberada. Uma mensagem clara, destinada a intimidá-la antes que se encontrassem pessoalmente. No fundo, o segundo príncipe Matias sorri, claramente entretido. Irene finalmente chega ao viveiro, e uma atendente a ordena a cumprimentar a imperatriz. A caminhada brutal não foi aleatória. Ela entende agora que a imperatriz sabia que ela não conseguiria caminhar corretamente e planejou tudo isso para enfraquecê-la. Irene se mantém em pé, nervosa, tentando esconder sua exaustão. Do outro lado da mesa, a imperatriz Cornélia simplesmente oferece um sorriso frio e condescendente. A tensão é elétrica, enquanto as duas mulheres se encaram. Uma batalha silenciosa de vontades já está em andamento, antes mesmo de a reunião ter oficialmente começado. A voz cortante de uma atendente atravessa o ar, ordenando à princesa herdeira que mostre o devido respeito. Exausta e suando, Irene tenta se recompor. Seu corpo grita após a marcha forçada pelo opulento viveiro. A imperatriz Cornélia se recosta, um sorriso maligno brincando em seus lábios. Ela saboreia o desconforto de Irene, seus olhos frios se fixando em seu alvo. Isso não é um simples cumprimento, é uma exibição de domínio. A batalha silenciosa pesa no ar, enquanto Irene reúne as poucas forças que lhe restam para começar seu discurso formal à imperatriz. Com cada grama de força que lhe resta, Irene se curva em uma reverência formal, anunciando que oferece seus respeitos à imperatriz. Mas as palavras educadas mascaram sua agonia. Sua perna lateja com dor excruciante e seu corpo todo treme de esforço. O suor goteja no chão, enquanto ela luta para manter a compostura. De seu trono, a imperatriz Cornélia observa o estado miserável de Irene com um olhar gélido e triunfante. Desdenhosa, ela simplesmente comenta sobre o brilho da luz sagrada, sua voz impregnada de autoridade condescendente, aproveitando cada segundo do sofrimento de Irene. O esforço é demais. Enquanto Irene tenta se endireitar, suas pernas se dobram completamente. Ela se lança para a frente, prestes a cair no chão, mas uma figura ágil a agarra a tempo. É sua criada, Delfina, que a observa e chama seu título de seu assento. A imperatriz Cornélia zomba, desgustada com a cena. O plano dela de ver Irene desmoronar foi interrompido. Ela se apoiou fortemente em Delfina. Para seu alívio, Irene agradece. A criada, ignorando o olhar fulminante da imperatriz, a guia gentilmente para a frente, dizendo para ela seguir por aquele caminho. Com um gesto sutil de seu punho, a imperatriz Cornélia dispensa de assistência. Ela isola Irene, que está sentada em frente à imponente monarca. Irene finalmente se encontra cara a cara com sua torturadora. A imperatriz, com um pequeno pássaro, empoleirado em seu ombro, pergunta, com uma falsa doçura, como Irene está se ajustando à vida no palácio. A pergunta é uma ameaça disfarçada. Uma única gota de suor escorre pelo rosto de Irene, enquanto ela se prepara para o próximo movimento. Ignorando a questão carregada, ela reúne sua coragem e anuncia que tem algo importante a relatar à sua majestade. O comportamento frio da imperatriz muda no momento em que Irene menciona o príncipe César. Dando-lhe permissão para falar, Irene lança uma enorme acusação. Ela explica que não tem certeza de quem é o responsável, mas alguém está maltratando o príncipe. A princesa detalha as provas horríveis. Seu corpo está coberto de ferimentos, e ele foi preso com correntes e um focinheira. Apesar da chocante revelação, Cornélia permanece aterradoramente calma enquanto um criado lhe oferece um pequeno bocado. Ela reconhece friamente o relato de Irene, sem desviar o olhar gélido. Irene treme, totalmente chocada pela resposta insensível da imperatriz. Com um olhar frio e desdenhoso, Cornélia pergunta o que, exatamente, Irene espera que ela faça a respeito da condição de seu filho. A pergunta direta deixa Irene sem palavras, gaguejando para encontrar uma resposta. Ela não consegue, e a imperatriz a corta, proferindo uma assustadora lição. Ela declara que nem todos são dignos de serem tratados como pessoas. Para reforçar seu ponto cruel, Cornélia se inclina e faz uma pergunta inquietante. O que Irene realmente acha que torna alguém humano? Irene está completamente aturdida
pela lógica distorcida da imperatriz. Enquanto ela processa a pergunta, o pássaro de estimação de Cornélia, de repente, grita, repetindo as palavras de Irene sobre tratar o príncipe como uma pessoa. A imperatriz sorri, concordando com seu animal de estimação. Ela declara que, para ser considerada uma pessoa, é necessário, primeiro, agir como uma... Se Irene já viu o príncipe César andar ereto, usar ferramentas ou falar como todo mundo, ao listar essas características humanas básicas, seu pássaro demonstra cada ação. Isso enfatiza o ponto assustador de que Cornélia não considera seu próprio filho humano. O pássaro de estimação da imperatriz de repente chilreia cumprimentos educados, até elogiando o chapéu de Irene e desejando uma boa tarde. Irene está completamente horrorizada. Com um olhar glacial, Cornélia pergunta se Irene consegue realmente distinguir o primeiro príncipe do pássaro. Como se estivesse em um comando, o animal explode em um grito furioso, batendo suas asas agressivamente. A imperatriz, calma, pega seu pet, declarando que, de certo modo, o pássaro é muito mais útil do que seu filho. Essa mulher realmente vê seu próprio filho como nada mais do que uma besta. A imperatriz afirma friamente que, pelo menos, seu pássaro de estimação obedece a seus comandos. O pássaro bate suas asas, voando pelo ar, antes de retornar à sua mestra. Mas César, ela desdenha, não é mais do que uma besta selvagem, além do controle de qualquer um. Seus olhos brilham com crueldade enquanto explica sua lógica. Quando uma criatura age sem senso ou razão, afirma ela, naturalmente se precisa de um chicote para domá-la. Irene está paralisada de choque. A imperatriz finaliza sua aterrorizante palestra, perguntando o que mais se poderia fazer com alguém como seu filho. Assim que a imperatriz termina sua cruel justificativa, uma imagem do sofrimento do príncipe César surge na mente de Irene. Esse é o ponto final. Preenchida por uma súbita coragem, Irene grita que Sua Alteza não é um tipo de animal. O ar instantaneamente se torna pesado e frio. O olhar da imperatriz se torna letal, com uma aura escura e ameaçadora irradiando dela. Com uma voz calmamente aterrorizante, ela pergunta a Irene o que ela acabou de dizer. Uma lágrima escapa do olho de Irene ao perceber que cometeu um erro enorme e possivelmente fatal. O silêncio aterrorizante da imperatriz é abruptamente interrompido por um sorriso gelado, que se transforma em gargalhadas estrondosas. Preparando-se para um ataque, Irene é, em vez disso, recebida com escárnio. Cornélia limpa uma lágrima falsa de seu olho, declarando que Irene é muito mais engraçada do que parece. A imperatriz desdenha que o pequeno desabafo de Irene foi a melhor piada. Ela ouviu o ano todo. Diante desse amuzimento distorcido, em vez de sentir fúria, Irene só consegue ficar lá, completamente atordoada e horrorizada. A crueldade daquela mulher não conhece limites. Atordoada com a risada da imperatriz, Irene se recompõe. Ela concorda em silêncio que o que Sua Majestade disse era verdade. Isso deixa Cornélia completamente confusa. A mente de Irene volta ao príncipe César. Ele é diferente. Ela se lembra da noite em que ele perdeu completamente o controle. A forma como sua mão se transformou em algo monstruoso e seus olhos ardiam com uma luz feroz. Era inegável. Sua condição era realmente uma maldição. Mas enquanto ela recorda a aterrorizante transformação, sabe que há uma parte da história que essa mulher cruel está completamente perdendo. A mente de Irene então se volta para uma memória diferente do príncipe. Ela se lembra de seu sorriso gentil e de seus olhos amáveis. Aquela pessoa também era César. Com uma nova determinação, ela encara a imperatriz e declara que Seu Alteza é definitivamente humano. Os lábios de Cornélia se curvam em um sorrisinho vicioso. Ela zomba de Irene por se preocupar tanto com seu marido. Com pura veneno, ela diz que é apenas justo que uma plebeia sem apoio se agarre a seu homem de inteligência duvidosa. O insulto paira no ar, deixando Irene completamente congelada de choque. Irene percebe a horripilante verdade. A imperatriz e a corte real se recusam a ver César como humano, o que significa que elas a veem da mesma maneira. Como ela pode persuadir alguém que já o vê como um monstro? Apertando os punhos, Irene faz uma proposta ousada. Se ela conseguir provar que César anda sobre duas pernas, usa ferramentas e fala como um homem, a imperatriz finalmente o reconhecerá? Cornélia congela, um sorriso maligno se espalhando por seus lábios. Com uma baforada de fumaça, ela ri, perguntando se Irene realmente acha que pode domar aquela besta. A imperatriz acha a audácia de Irene divertida. Com um sorriso malvado, ela concorda com a proposta ridícula. Se Irene conseguir realmente provar que César é humano, Cornélia promete reconhecê-lo. Não só isso, ela passará a lendária chama azul. Irene está completamente atordoada. Aquela corrente é um tesouro imperial passado por gerações de mulheres reais
A imperatriz explica que as consequências de Irene usar aquele colar publicamente seriam uma declaração inegável do apoio oficial de Cornélia, um movimento que poderia mudar tudo. O peso da oferta deixa Irene sem palavras. A imperatriz descreve a enorme recompensa. O sucesso significa que o príncipe César não seria tratado apenas como humano, ele se tornaria o principal concorrente ao trono. O toque de Cornélia provoca um arrepio na espinha de Irene. Ela confirma que esta é o reconhecimento que sempre desejou. Mas o prazo é brutal. Irene tem apenas 3 meses até o banquete de verão para ter sucesso. A imperatriz então dá um aviso final e assustador. Ela odeia mentirosos. Se Irene tentar enganá-la com palavras vazias, ela vai pessoalmente aplicar uma punição severa. Ainda atordoada pelo ultimato da imperatriz, Irene tropeça pelos corredores do palácio e é mal salva por sua criada, Elda. De repente, uma voz arrogante corta o ar. É o segundo príncipe Matias, observando-a de longe. Ele comenta que ouviu que ela domou o chamado lunático. Portanto, esperava encontrar uma mulher muito mais forte. Em vez disso, encontra-a decepcionantemente comum. Com um passo pesado e deliberado, ele se coloca diretamente à sua frente. Olhando-a de cima, ele se dirige a ela pelo seu antigo sobrenome, desrespeitando completamente seu título atual de princesa coroada. Ela congela, uma súbita realização a atingindo. Aquela expressão. Ele tem o mesmo olhar condescendente que a imperatriz Cornélia. Com um sorriso presunçoso, Matias pergunta se ela está voltando de uma reunião com sua mãe. Irene oferece uma saudação tensa, mas ele apenas tosse. Num piscar de olhos, ele encurta a distância, segurando seu queixo e dizendo que não há necessidade de ficar nervosa. O desrespeito é atordoante. Furiosa, Irene afasta sua mão com força, relembrando-o de que nunca lhe deu permissão para usar seu primeiro nome. Parece que a arrogância é uma característica da família. Sua reprimenda cortante apenas faz o segundo príncipe rir. Com um sorriso presunçoso, ele pergunta sarcasticamente se cunhada seria mais do seu agrado. Mas seu humor brincalhão desaparece em um instante, substituído por um olhar gélido e intimidador. Irene já teve o suficiente desse jogo e se vira para sair. Mas Matias avança com um movimento brusco e agarra seu pulso. Puxando-a de volta com força surpreendente, Irene grita. Ela perde o equilíbrio e tropeça para trás, caindo bem em seu peito. Presa em seus braços, Irene olha para cima, atônita e alarmada. Presa ali, ela ouve em horror Matias sussurrar um aviso arrepiante para que ela tome cuidado. Ela empurra contra seu peito, exigindo que ele a solte, mas ele não se move. Em vez disso, ele a puxa ainda mais perto, inclinando-se como se quisesse sentir seu cheiro. Ele murmura que é apenas curiosidade simples. Então, com um sorriso desprezível, ele faz uma pergunta incrivelmente insultante. Aquele idiota do irmão dele sabe ser um marido decente para uma mulher como você? A audácia é estarrecedora. Antes que Irene possa processar suas palavras, Matias faz seu movimento. Com um sorriso debochado, ele declara que a dama deve ter problemas com as pernas. Ele então pede que um palanquim seja trazido. Em um movimento rápido, ele joga a princesa atordoada sobre o ombro e começa a andar. Irene está completamente impotente, seu rosto pálido de choque e medo, enquanto o segundo príncipe a carrega como um prêmio. Seu rapto ousado à luz do dia deixa todos em silêncio. Este maníaco foi longe demais. A lembrança das palavras repugnantes de Matias faz Irene despertar em sua cama, murmurando sobre aquele canalha. Ela pensa que nunca ouviu um insulto tão vulgar em toda a sua vida. Uma voz suave de repente chama seu nome. Confusa, Irene senta-se e chama por César, perguntando de onde ele veio, pois estava certa de que entrou no quarto sozinha. Mas quando finalmente olha para cima e o vê, ela congela de terror. Um grito horrorizado escapa dela enquanto ela pergunta: o que aconteceu com ele? A visão aterrorizante é apenas uma bagunça empoeirada. Irene olha em descrença, perguntando se ele estava escondido debaixo da cama o tempo todo, com um sorriso bobo. César simplesmente faz um gesto para que ela se aproxime. Ele está absolutamente coberto de poeira. Irene suspira, dizendo que as criadas devem ter cortado alguns caminhos na limpeza. Ela tenta limpá-lo, mas a visão é simplesmente demais. Ela belisca as bochechas empoeiradas dele, deixando o príncipe completamente perplexo. Não conseguindo conter, Irene explode em risadas, pedindo desculpas porque ele está tão ridículo agora. Seu riso vai diminuindo enquanto ela reflete sobre sua vida no palácio. É um lugar magnífico, mas ela se sente completamente deslocada, constantemente suportando olhares frios e julgamentos, com a imperatriz e o segundo príncipe prontos para atacar a qualquer momento. Parece que ela está caminhando sobre uma corda bamba. No entanto, apesar de toda a pressão, olhar para
para... César faz com que ela sinta uma certa liberdade. Sua expressão confusa a traz de volta à realidade. Ela comenta que isso não pode continuar. Ele está coberto de cinzas e começa a limpar seu rosto, segurando-o gentilmente. Irene resolve mostrar a todos o lado humano dele. Ela puxa um cordão próximo, chamando ajuda com um pequeno sino. Momentos depois, a ajudante de César, Mercedes, entra apressada, aliviada por finalmente ter encontrado o príncipe após procurá-lo por toda parte. Com um sorriso calmo, Irene simplesmente afirma que César precisa de um banho. O pedido bizarro deixa Mercedes completamente atônita, balbuciando de confusão. Irene apenas confirma sua declaração, apontando quanta poeira o príncipe está coberto. Ele realmente precisa de uma boa lavagem. Mercedes hesita, parecendo preocupada com o estranho pedido. Irene imediatamente percebe, perguntando se há um problema. Rapidamente se recompondo, Mercedes limpa a garganta e diz que não é nada antes de concordar em preparar o banho. Ela conduz o príncipe empoeirado para se limpar, acenando um adeus com um sorriso alegre. Irene não consegue se livrar da sensação de que algo estava errado com a reação de sua Aide. Ainda assim, decide que é apenas um banho e espera. Mas sua paz é instantaneamente destruída por um alto estrondo e um grito horrorizado ecoando do banheiro. Startled pela comoção, Irene salta de pé assim que a porta do quarto se abre com um estrondo. Emoldurado pela entrada está o príncipe César, encharcado e com um olhar completamente selvagem. A maldição já tomou parte dele, torcendo um de seus braços em uma monstruosa garra negra. Antes que ela consiga processar a visão chocante, ele se precipita pelo quarto com uma velocidade aterradora. Ele colide com ela, puxando-a para um abraço apertado e desesperado que os faz tombar. Pined sob ele. Completamente atordoada, Irene só consegue balbuciar seu nome, confusa. Com o príncipe por cima dela, o rosto de Irene fica rubro, sobrecarregado pela proximidade. César treme acima dela, sussurrando seu nome em uma voz angustiada e desesperada. Justo quando sua mente fica em branco, Mercedes irrompe, congelando-se diante da cena chocante. A governanta Elda a segue de perto, colocando calmamente um roupão sobre os ombros de César. Finalmente, Irene percebe que o banho pode ser impossível. Ela pergunta por que ele não consegue nem se lavar. Elda oferece a dura verdade. O príncipe resiste até mesmo a ter água jogada sobre ele, e agora treme incontrolavelmente, enquanto as criadas secam suavemente seu cabelo. Aldo admite que dar banho no príncipe não é fácil para elas também. A dura realização surge em Irene ao ver César tremer. Se ele não consegue nem se lavar, seu futuro é sombrio. Um fogo acende em seus olhos enquanto faz uma declaração chocante. Ela será a responsável por banhá-lo. A governanta fica estupefata, lembrando-a de que uma princesa nunca realizou tal tarefa. Mas Irene se mantém firme. Ela acredita que, para César viver, as coisas devem mudar. E como sua esposa, é seu dever ajudar. Irene declara firmemente que vai tentar, deixando a governanta sem palavras. Elda questiona a princesa, apontando que essa é, sem dúvida, sua primeira vez ajudando em uma tarefa tão pessoal. Irene admite internamente que nunca fez isso antes, mas sabe que, pelo bem de César, as coisas devem mudar. Acreditando que isso é seu dever como esposa, ela amarra o cabelo com determinação. A cena muda para o banheiro, onde o príncipe César está sentado ao lado da banheira, parecendo absolutamente miserável, enquanto Irene se prepara para enfrentar seu novo desafio. Irene arregaça as mangas. Uma expressão de pura determinação aparece em seu rosto. Ao ver isso, Mercedes decide ajudar. Ele anuncia que começará despejando água. Mas no instante em que a água espirra contra a pele de César, uma aterrorizante transformação começa. Uma pata monstruosa e escura irrompe do príncipe, cortando violentamente Mercedes no peito. A ajuda grita de agonia, segurando a ferida fresca. Enquanto a besta príncipe se inclina sobre ele, pronta para atacar novamente, Irene grita em horror absoluto. Ela ordena que ele pare imediatamente. O comando de Irene ecoa, e uma estranha energia calmante se espalha pela sala. O poder sombrio se retira instantaneamente de César. Sua pata monstruosa encolhe de volta para uma mão humana. Ele permanece sobre o ferido Mercedes, que se contorce de dor, segurando o peito. A chefe de servos se aproxima da princesa abalada, explicando que é exatamente por isso que o príncipe não pode tomar banho. Ele odeia isso. Ela diz a Irene que agora ela viu a grim realidade por si mesma. Ignorando sua própria ferida, Mercedes se preocupa apenas que César pegue um resfriado. Mas uma percepção mais profunda surge em Irene. Ela para e admite para Mercedes que subestimou severamente o quão difícil isso seria. No entanto, ela se recusa a desistir, afirmando que devem terminar o banho. Mercedes protesta vendo o quanto César está lutando, mas a resolução de Irene é absoluta. Ela chama calmamente César para vir até ela. A chefe de servos a agarra em pânico, perguntando o que ela está planejando. Sem se deixar abalar, Irene declara que vai concluir isso. Ela lembra a todos do voto que fez a imperatriz.
Ela vai terminar este banho, custe o que custar. Pegando o braço de César, Irene anuncia seu verdadeiro objetivo. Ela vai transformá-lo em um ser humano adequado. A chefe de servos fica atônita com essa ousada declaração. Irene implora a Mercedes que entenda, insistindo que isso é o que o príncipe precisa agora. Após uma longa pausa, Mercedes finalmente concorda. Abaixando-se, ele confia César aos cuidados dela e se afasta. Irene o observa partir. Ao ver a profunda ferida em suas costas, ela percebe com um suspiro que durante mais de uma década, Mercedes deve ter sido a única pessoa a cuidar do príncipe. Os pensamentos de Irene se voltam para a chefe de servos, a única pessoa que a ajudou espontaneamente. Ela espera que a mulher não tenha se machucado muito, mas, por agora, lidar com o príncipe vem em primeiro lugar. Aproximando-se do agora calmo César, ela pergunta por que ele odeia banhos com tanta intensidade. Ele se vira teimosamente, gritando que simplesmente não quer. Percebendo que deve haver uma razão mais profunda, Irene tenta uma abordagem gentil. Ela explica como um banho pode ser agradável e refrescante. Ele ainda parece horrorizado. Então, ela estende a mão, pedindo que ele olhe. Irene mergulha a mão na água, explicando como a água morna é relaxante. César parece considerar, o que provoca uma repentina realização nela. Ela pergunta se o verdadeiro problema dele não é o banho em si, mas ser banhado pelos servos. O silêncio assombrado do príncipe é a única confirmação que ela precisa. Agora entendendo que os servos devem ter sido cruéis, Irene oferece uma nova solução. Ela diz que se ele não quer que outros o toquem, terá que aprender a fazer isso sozinho. Ela promete ensiná-lo. Após um momento de silêncio, César finalmente concorda. Irene começa a lição, despejando suavemente água morna sobre a mão de César. Ele se afasta gritando de dor, o que a surpreende completamente. Uma súbita realização atinge Irene. Ele não reagiu ao sangue do servo mais cedo. Então, por que isso estava causando dor? O gatilho era algo completamente diferente. Tentando uma nova abordagem, ela despeja a água de uma altura um pouco maior. Para seu alívio, ele admite cautelosamente que não é tão ruim quanto pensava. Lentamente, César se acostuma com a sensação, passando a mão pelo cabelo molhado, enquanto um senso de calma finalmente o envolve. Uma nova realização atinge Irene, e seu rosto fica vermelho como um tomate. Ela percebe que, se vai ensinar César a se banhar corretamente, provavelmente terá que entrar na água com ele. Seu mortificado trem de pensamento é interrompido quando César chama seu nome, perguntando por que ela de repente ficou tão quieta. Tomando seu silêncio como sinal para começar, ele começa a tirar a túnica molhada. Em pânico, Irene se apressa para a frente, segurando suas roupas e dizendo que ele não pode simplesmente fazer isso. Ele apenas a olha, totalmente confuso, perguntando por que não. Desconcertada, Irene instrui César a segurar suas roupas firmemente para que elas não se soltem. Ele simplesmente concorda. Isso só resolve o problema imediato. Contudo, um pensamento preocupante atravessa a mente dela. Ele só comeu o jantar depois de vê-la dar a primeira mordida. Ele aprende pelo exemplo. A verdadeira implicação do que ela tem que fazer a atinge, e seu rosto fica vermelho como um beterraba. Ela não tem absolutamente ideia do que fazer agora, mas resignando-se à awkwardness, ela pensa que é tudo pelo bem da educação dele. Uma súbita realização atinge Irene, e seu rosto cora intensamente. Percebe que, se for ensinar César a se banhar adequadamente, provavelmente terá que entrar na água com ele. Ele aprende observando-a, assim como comeu somente depois que ela deu a primeira mordida. Mortificada, ela não sabe o que fazer, mas, resignando-se à situação incrivelmente constrangedora, decide que é tudo pela educação dele. Respirando profundamente, começa a despir o vestido. Nervosamente pede a César que vire de costas por um momento. Sem protestar, César concorda e vira as costas. O vestido de Irene escorrega para o chão, e ela nervosamente diz que ele pode olhar novamente. Quando ele se vira, seus intensos olhos vermelhos pousam sobre ela. Ela está em pé, de maneira desconfortável, em sua camisola fina. Mas seu desconforto não vem apenas da situação. Uma contusão feia escurece seu pé. Um detalhe que ela desesperadamente queria esconder. É um lembrete doloroso do acidente que sofreu antes de chegar ao palácio. Uma vulnerabilidade que ela não queria que ninguém, especialmente ele, visse. Uma memória horrível passa pela mente de Irene. Ela se lembra de ter caído de uma longa escadaria, apenas para sua cruel meia-irmã, Giovanetta, a culpar barulhentamente por ser desajeitada. Naquela casa, ela era uma pária. Desde os servos enojados até seu pai negligente, ninguém se importou quando ela se feriu gravemente.
apenas aprenderam em um quarto. Quando alguém a encontrou semanas depois, os danos em sua perna já eram permanentes. Um constante e doloroso lembrete da crueldade deles. As cruéis zombarias da família ecoam na mente de Irene. Eles a chamavam de imunda, e ela tem medo de que César a veja da mesma forma. Antes que possa reagir, ele se inclina perto. Apavorada, tenta dizer a ele para esperar, mas ele gentilmente se nius. Em vez de mostrar desgosto, ele levanta seu pé machucado, inspecionando a contusão com simples curiosidade. Olhando para ela, ele solta um suave completamente confuso com o medo dela. Irene suspira, aliviada. Ele é tão inocente que nem entende com o que ela estava preocupada. Nervosamente, Irene lhe diz que está indo. Ela avança cautelosamente em direção à grande banheira. Ao mergulhar na água morna cheia de flores, uma onda de alívio a envolve. Toda a atenção dela derrete instantaneamente. Deixando escapar um leve suspiro, ela murmura como aquilo é agradável. Curiosa, ela olha por sobre o ombro e pergunta a César o que ele acha. Mas o príncipe está completamente paralisado. Ele apenas a observa, uma gota de suor escorrendo por seu rosto. Ele parece completamente aturdido com a cena e nem consegue formar uma resposta. Ao vê-lo tão atrapalhado, Irene não consegue conter uma risada. A reação inocente dele é simplesmente adorável demais para ela aguentar. Estendendo a mão, ela lhe diz para não ficar parado e o convida a entrar. Hesitante, o príncipe César pega a mão dela. Sem nem se dar ao trabalho de tirar o roupão, ele entra na enorme banheira. A água morna espirra ao seu redor enquanto ele se afunda, parecendo completamente sobrecarregado pela intimidade repentina do momento. Ele fecha os olhos, tentando processar tudo. Sentada na água morna, Irene pergunta a César se não é tão ruim assim. Ele admite em um sussurro que gosta das coisas limpas. Suas palavras simples despertam uma memória dolorosa em Irene, que nem conseguia se banhar livremente em sua antiga casa. Sacudindo a lembrança, ela diz que quer que ele também cheiroso. Ela despeja um óleo aromático na banheira e o doce aroma preenche o ar. César está completamente cativado, sussurrando o quanto aquilo cheira bem. Ele a segura pela mão com tanta força que ela solta um pequeno grito. De repente, César se contrai de dor. Irene rapidamente percebe que a água ensaboada deve ter entrado em sua ferida. Ela pergunta preocupada o que há de errado. Por um momento, um pensamento sombrio atravessa a mente do príncipe, questionando se ela está tentando chegar ao seu sangue novamente. Mas suas ações dizem o contrário. Em vez de empurrá-la para longe, ele gentilmente pega a mão dela e a leva aos lábios. Seu toque é surpreendentemente suave. Irene fica completamente atônita, um rubor subindo por seu rosto. É essa a sua forma estranha de tratá-la? Ela pensa que ele está dando a ela tanto a doença quanto a cura. Um largo sorriso feliz se espalha pelo rosto de César. Ele parece um filhote de cachorro inocente, desfrutando de seu primeiro banho. Ao vê-lo tão relaxado, o coração de Irene dispara. Tentando se manter concentrada, ela lhe instrui que uma lavagem adequada começa com os cabelos. Ela ensaboa um pouco de sabão e começa a esfregar gentilmente sua cabeça. Depois de um momento, ela para e murmura que só há uma coisa restante. Seus olhos se widenem em percepção. A única parte que falta lavar é embaixo de seu vestido encharcado. O clima muda instantaneamente enquanto eles dois compreendem a implicação. Desconcertada, o rosto de Irene fica vermelho como um tomate. Ela rapidamente se dá conta de que não pode lavar suas áreas mais privadas. Limpando a garganta, ela diz de maneira desajeitada que ele deve conseguir lidar com o resto sozinho. Mas César não concorda. Com um olhar intenso e sem piscar, ele recusa friamente. Antes que Irene possa reagir, sua mão se transforma em uma garras monstruosa e escura. Um som agudo de rasgo ecoa no banheiro, enquanto ele rasga a frente de seu vestido. Estupefata, ela só consegue gritar seu nome em total choque. Com o rosto todo vermelho, Irene diz de maneira embaraçada que César deve conseguir lavar o resto de si mesmo, mas o príncipe não está disposto. Sua expressão se endurece, enquanto ele recusa friamente. Antes que ela possa reagir, sua mão se transforma em uma aterrorizante garras negras. Um som estrondoso de rasgo atravessa o ar, enquanto ele agarra a frente de seu vestido, expondo-a completamente. Caindo de volta na água em pânico, Irene grita seu nome em choque, desesperadamente tentando se cobrir. Isso definitivamente não fazia parte do acordo. Pensando rápido, Irene tenta desescalar a situação, oferecendo um acordo. Ela promete a César uma recompensa se ele terminar de se lavar sozinho. A palavra recompensa imediatamente captura sua atenção, e seu humor agressivo se amolece. Aliviada por ele parecer entender, ela confirma que lhe dará algo bom. Mas, antes que ela possa decidir o que oferecer, César muda o jogo completamente. Ele se inclina para perto, segurando gentilmente seu rosto com a mão. Com uma voz suave, ele diz a ela para pegar isso em vez disso.
deixando Irene completamente sem palavras. A grande recompensa de César é chocantemente inocente. Ele pressiona a mão de Irene contra sua bochecha, corando, enquanto se inclina para seu toque como um filhote ansioso. Estupefata, Irene pergunta se tudo o que ele quer é ser acariciado. Percebendo que o temido príncipe tem um lado surpreendentemente simples, ela faz um pacto. Ela fará isso, mas somente depois que ele terminar de se lavar. No dia seguinte, ela explica a situação para uma horrorizada Elda, enquanto César descansa a cabeça em seu colo, desfrutando de sua recompensa. Elda entende tudo errado, pensando que Irene abandonou suas obrigações com o príncipe. Irene tenta se explicar para uma preocupada Elda, dizendo que só queria que o príncipe aprendesse as coisas por conta própria. Mas a governanta não está disposta a aceitar isso. Ela diz firmemente a Irene que o príncipe César não é como pessoas comuns. Ele é muito mais sensível e deve ser tratado com extrema cautela. Embora nada de ruim tenha acontecido dessa vez, Elda a avisa severamente para nunca ser tão descuidada novamente. Irene concorda, mas um pressentimento a diz que algo está errado. Mudando de assunto, Elda relembra sua promessa à imperatriz: um banquete conjunto em 3 meses. Irene se prepara e informa a Elda que começará a ensinar César boas maneiras para o banquete. Preparando-se para outra lição, ela fica estupefata quando a governanta simplesmente concorda. Elda oferece sua completa cooperação, prometendo ajudar de qualquer maneira que puder. Surpresa com o apoio repentino, Irene está determinada a ter sucesso. Assim que reúne sua determinação, outra criada entra correndo, com o rosto uma imagem de incredulidade. Ela pergunta se é verdade, se a princesa herdeira realmente está participando de um banquete organizado pela própria imperatriz. Após a saída da outra criada, Irene explica a situação para Delfina, pedindo sua ajuda. Enquanto toma seu chá, Irene traça sua estratégia para a operação que tornará César apresentável. Ela sabe que uma transformação completa em apenas 3 meses é impossível. Seu objetivo não é a perfeição. Ela raciocina que tudo o que um membro da realeza realmente faz em um banquete é cumprimentar os outros, sentar-se em silêncio e exibir um sorriso agradável. O príncipe só precisa dominar o básico. Irene chega a uma conclusão aguda. O sucesso não requer um milagre. Apenas uma astuta enganação para iludir os nobres de olhos aguçados. Irene precisa de uma expert, alguém que realmente entenda de etiqueta real. Ela recorre a Delfina, mencionando seu trabalho no Palácio da Pedra da Lua. Os olhos da criada se enchem de gratidão. Ela explica que o príncipe essencialmente salvou sua vida e que faria qualquer coisa para ajudá-lo. Transbordando de alegria, Irene toma suas mãos e a agradece profusamente pelo apoio. Com sua primeira aliada assegurada, Irene menciona o próximo obstáculo. Normalmente, um mordomo dedicado cuida das vestimentas da família real. Mas para o príncipe César, as coisas são diferentes. Irene explica que o próximo grande desafio é que o príncipe César não possui trajes formais. Ela supõe que seu temperamento infame é a razão pela qual ninguém jamais conseguiu vesti-lo. Mas Delfina levanta outro problema. Irene também precisa de um vestido novo para a ocasião. Irene tenta despistá-la, dizendo que usará algo que já possui. A criada rapidamente a alerta que a tradição fazer um novo vestido. Ignorá-la dará aos fofoqueiros muito o que comentar. Justo então, uma batida ecoa pela sala. Um visitante está aqui para a princesa, a elegante e composta Condessa Elvira. Irene pergunta cautelosamente à Condessa Elvira o que a traz até ali. Em vez de responder, a Condessa faz um sinal sutil. Um carrinho carregado de presentes extravagantes é levado para dentro do quarto, revelando uma impressionante coleção de trajes formais impecáveis, tanto para homem quanto para mulher. Com um sorriso ensaiado, a Condessa anuncia que tudo é um presente de Sua Majestade, a Imperatriz. Irene fica paralisada, em choque. Um presente da Imperatriz para ela. Um frio medo invade seu peito ao se perguntar qual poderia ser o verdadeiro motivo da Imperatriz. A Condessa Elvira explica que a Imperatriz está profundamente impressionada com o cuidado de Irene por seu esposo. Por causa disso, Sua Majestade decidiu oferecer todo o seu apoio. Irene repete a palavra, sua voz carregada de desconfiança. A Condessa continua, afirmando que ajudará com qualquer coisa que Irene precisar, tudo por ordem da Imperatriz. Sua expressão agradável, então, se transforma em um sorriso gelado. Ela alerta Irene a nunca afirmar que falhou por falta de apoio. A aterrorizante ameaça a aterrissa, e Irene fica paralisada. Isso não era um presente. Era uma armadilha habilmente elaborada. A Condessa Elvira afirma que irá ajudar com qualquer coisa que Irene precise, a pedido da Imperatriz. Mas então sua expressão agradável se dissolve em um sorriso arrepiante. A Condessa avisa Irene para nunca ousar alegar que falhou por falta de apoio. A aterrorizante ameaça impacta e Irene congela. Ela percebe que isso não era um presente. Era uma armadilha lindamente elaborada. Saindo de seu choque, Irene se recompõe. Ela responde com frieza que a Condessa deve informar a Sua Majestade
amabilidade que, certamente irá corresponder às expectativas de sua graça. Isso surpreende a mulher mais velha com sua firmeza. Um sorriso gélido se espalha pelo rosto da condessa Elvira. Ela concorda com os termos de Irene, oferecendo uma bênção vazia ao se afastar. Não perdendo tempo, Irene imediatamente coloca o apoio da imperatriz à prova. Ela declara que os atuais servos são inaceitáveis, pois trataram o príncipe César de maneira descuidada. Seu primeiro pedido oficial como princesa coroa é ousado. Ela quer que todo o pessoal seja substituído. Fiel à sua promessa, a condessa faz isso acontecer em um único dia. Os servos preguiçosos e desrespeitosos foram embora, substituídos por uma equipe de profissionais bem treinados. Com sua nova equipe competente em ação, Irene se senta para uma refeição com o príncipe César. Ela nota internamente a impressionante seleção de pratos, um grande avanço em relação ao alimento anterior. Irene vê isso como a oportunidade perfeita para começar a ensinar a César boas maneiras à mesa. Ela se sente confiante em seu plano, agradecida por sua ajudante, Mercedes, também estar cooperando, mas seus pensamentos estratégicos vêm a um brusco fim. Seus olhos se alargam em puro choque, sua compostura se despedaçando enquanto observa o príncipe, se perguntando o que ele estava fazendo agora. A fonte do choque de Irene se torna clara. Mercedes está alimentando à mão o príncipe coroa. Quando a ajudante pergunta se há algum problema, Irene imediatamente a confronta, ordenando que pare de tratar César como uma criança. Mercedes parece aturdida, questionando se Irene está dizendo para ela não ajudá-lo. Ela argumenta que o príncipe é sensível e raramente come tão bem, especialmente durante uma estação sem carne. Sua saúde poderia sofrer, caso contrário, mas Irene se mantém firme, insistindo que, mesmo assim, isso está indo longe demais. Ela não permitirá que ele seja mimado. Mercedes descarta a preocupação de Irene, afirmando confiante que a nova princesa simplesmente se acostumará, mas Irene já teve o suficiente. Ela agarra o pulso da ajudante, parada a colher a poucos centímetros do rosto de César. Atordoada, Mercedes tenta desviar, mas Irene não a escuta. Ela se volta para o príncipe e coloca firmemente uma colher em sua mão. Irene o lembra que ele sabe para que isso serve. De agora em diante, declara que ele deveria aprender a se alimentar sozinho. Não haveria mais exceções. O príncipe César olha para seu prato, sua mão tremendo enquanto tenta usar a colher, mas o esforço é demais e o utensílio cai sobre a mesa. Ao ver sua luta, Mercedes imediatamente oferece ajuda, apontando como é difícil para ele. Antes que a ajudante possa se mover, Irene levanta a mão, a impedindo com um firme não. Ela então chama uma empregada, Delfina, para limpar os talheres que caíram. Com determinação inabalável, Irene declara que repetiríamos esse processo quantas vezes forem necessárias até que César consiga comer por conta própria. Irene pacientemente coloca a colher de volta na mão de César, dizendo a ele para não jogá-la desta vez. Ela pergunta, de forma brincalhona, se ele acha que isso é um jogo, mas seu sorriso é encorajador. Para a surpresa da ajudante, César realmente sorri de volta. Irene gentilmente guia sua mão, mostrando-lhe como segurar o utensílio corretamente. Observando de lado, Mercedes aperta os punhos em raiva silenciosa, notando a fúria mal contida da ajudante. Irene, com calma, se vira e pergunta se ela está bem, completamente alheia à sua desaprovação. Essa lição claramente não havia terminado. Com a lição concluída, Mercedes lembra a Irene sobre seu plano de ir ao banquete com o príncipe César. Irene confirma, mas César interrompe com uma pergunta incisiva. Ele pergunta se ela realmente acredita que esse é seu próprio desejo. Pior de surpresa, Irene nega firmemente, certa de que não. É um desejo unidimensional. Ao ver essa troca, Mercedes congela em incredulidade. A ajudante está absolutamente estupefata, percebendo que a nova princesa está completamente alheia à história complicada do príncipe e ao que essa aparição pública realmente significa para ele. Mercedes perde completamente o controle. Gritar com Irene. Será que ela não se importa com a dor que o príncipe César vai sofrer? Irene permanece tranquila, admitindo calmamente que entende as preocupações da ajudante. Ela sabe que ele pode se machucar, mas isso é algo que ele realmente precisa. Com uma determinação inabalável, ela diz a Mercedes que grandes conquistas não vêm sem um pouco de dor, e que ela deve acreditar em seu príncipe. Mas a ajudante não está disposta a aceitar. Mercedes explode, acusando Irene de querer transformar César em motivo de riso para o mundo todo. Isso deixa a nova princesa completamente perplexa com a acusação. Irene está totalmente atordoada, perguntando-se por que a ajudante está sendo tão extrema. Mercedes continua a desmoronar, gritando sobre o banquet hall lotado e acusando Irene de ser absolutamente ignorante sobre o trauma do príncipe. A governanta tenta acalmá-la, mas não adianta. Outra atendente se aproxima
cama, seu rosto pálido de medo. Ela implora a Irene que não faça isso. Mas a determinação de Irene é como aço. Ela os olha com uma firmeza inabalável e declara que será ela a proteger seu príncipe, não importa o que aconteça. Um frio suor aparece no rosto de Mercedes enquanto a ajudante implora a Irene que pare, insistindo que ela não pode fazer isso. Mas a determinação de Irene é absoluta. Com feroz convicção, ela declara que será a única a proteger o príncipe César. Nesse momento, uma lágrima escapa de seu olho. Tudo de repente faz sentido. Ela finalmente entende o comportamento intenso da ajudante. Isso não era apenas lealdade, era uma afeição distorcida, quase maternal. Um veneno destinado a manter o príncipe escondido e isolado do mundo que o havia rejeitado. A mente de Irene passa pela trágica história do príncipe. Sua própria mãe biológica, a ex-imperatriz, foi consumida pela loucura e, por fim, tirou a própria vida, deixando-o completamente sozinho. Mercedes foi a única pessoa que o aceitou, mas Irene agora percebe o peculiar temperamento da ajudante pelo que realmente é, excessivamente emocional, com oscilações de humor extremas. Tudo se encaixa. Essa sufocante afeição unilateral é exatamente o motivo pelo qual César não amadureceu. Com uma certeza fria, Irene percebe que Mercedes não está ajudando o príncipe a crescer. Ela está segurando-o. Olhando Mercedes nos olhos, Irene solta uma bomba. Sua ajuda não é mais necessária. O assistente está completamente paralisado, tropeçando para trás em descrença. Irene confirma que realmente significa cada palavra. Ela oficialmente retrata seu pedido anterior de ajuda. Com a mão protetora no ombro do príncipe César, traça uma linha firme na areia, ordenando ao assistente que pare de interferir com o príncipe a partir daquele momento. Mais tarde, a batalha é claramente vencida. César descansa a cabeça pacificamente no colo de Irene, finalmente encontrando um refúgio seguro sob sua proteção. Irene conta mentalmente o custo da paz. 17 garfos sacrificados. Ao olhar para o príncipe teimosamente pacífico em seu colo, reflete sobre as consequências. Mercedes havia saído em um rompante e nunca mais voltou. Irene tem certeza de que tomou a decisão certa para o futuro de César, mas uma dúvida persistente permanece. Ela precisa saber o que ele pensa. Ao começar a se mover, ela chama seu nome suavemente. Olhando em seus olhos, pergunta se ele ficou chateado por ela ter mandado seu assistente embora. César apenas a encara, sua expressão não revelando nada. Irene se pergunta sobre sua resposta silenciosa, já que César sempre é extremamente claro quando não gosta de algo. Decide interpretar aquele silêncio como um sim. Com um sorriso confiante, diz que eles deveriam fazer isso agora. Mas antes que possa reagir, ele lança-se para frente, seus movimentos um borrão. Ele a avisa que não há tempo. Se eles quiserem evitar os olhos curiosos dos acompanhantes, esta é a única chance. Seus olhos carmesins brilham com uma luz inquietante, enquanto um baixo rosnado surge de seu peito. A cena se desvanece para o céu iluminado pela lua. Irene se senta ao lado da cama, aceitando a verdade que já conhece há um tempo. O príncipe só recupera a compostura após um gosto de sangue, para gerenciar sua maldição e mantê-lo estável. Ela fez uma escolha arriscada de oferecer regularmente o seu próprio sangue. É o método mais seguro para manter seu grande segredo em sigilo, já que o sangue de um estranho é muito imprevisível. O único problema era esconder as evidências que ele deixava para trás. Mas nossa garota tinha uma solução inteligente. Sabia de um lugar onde as marcas nunca seriam notadas. Irene escolheu seu braço, um lugar onde marcas estranhas não pareceriam fora do lugar. Poderia sempre arranjar uma desculpa para a dor. Com um sorriso irônico, pensou que até mesmo seu corpo inútil, ela encontrou um propósito. Mais tarde, enquanto assistia ao agora pacífico príncipe dormindo, ele murmurou seu nome, assustando-a. Poderia ser sonambulismo? Ao olhar para seu rosto sereno, ela refletiu que ninguém jamais adivinharia que ele era o príncipe amaldiçoado. Justo então, sua mão gentilmente se estendeu em seu sono, seus dedos roçando seu cabelo. Giovanetta acusa Irene, perguntando se seu plano é apenas um desejo egoísta. Mas Irene nega firmemente. Antes que Giovanetta possa argumentar, o príncipe César intervém, afirmando que não acha que ela seja egoísta. A convicção de Irene é inabalável, pois ela viu fragmentos da trágica vida de César. Uma visão flecha em sua mente a mostra de um jovem príncipe tratado como um monstro e trancado. Ela sabe que não é ali que ele pertence. César merece uma vida mais brilhante e calorosa, e ela está determinada a tornar isso uma realidade, não importa o que custe. Irene se senta ao lado da cama do príncipe, sua convicção absoluta. Ela jura tornar seu futuro mais brilhante uma realidade. Não importa
importa o custo. Em outro lugar, em uma sala escura, uma porta se fecha com um clique. Uma figura misteriosa implora a Mercedes, a leal ajudante de César. Eles lembram-lhe que ele criou o príncipe como seu próprio filho e suplicam para que ele mantenha César seguro. Mercedes concorda solenemente, seu rosto como uma pedra. Ele declara que César é seu filho e que ninguém jamais se interporá entre eles, especialmente não aquela garota arrogante. A porta de um escritório particular se abre com força, enquanto Giovanetta Floris invade, gritando por sua mãe, a duquesa Celestina. Em pânico, ela exige saber se os rumores são verdadeiros. Irene realmente ainda está viva? Do outro lado da sala, a duquesa, calmamente, toma um gole de seu chá, pouco impressionada com o descontrole da filha. O copo faz um leve tilintar contra o pires enquanto ela o coloca, e com um olhar afiado, ordena que a filha baixe a voz, repreendendo-a por tal falta de graça. Parece que a notícia sobre a sobrevivência de Irene já está causando alvoroço na alta sociedade. A porta de um escritório particular se abre abruptamente, enquanto Giovanetta Flora invade, gritando por sua mãe em pânico. Ela exige saber se os rumores são verdadeiros. Irene realmente ainda está viva? Do outro lado da sala, a duquesa Celestina calmamente coloca sua xícara de chá, sua expressão fria. Ela ordena à filha que abaixe a voz, repreendendo-a por tamanha falta de graça. Furiosa, Giovanetta reclama que já escolheu um vestido, chapéu e luvas para o funeral de Irene. Ela faz birra, afirmando que todos os seus preparativos foram em vão. A duquesa avisa a filha para se acalmar, antes que rumores malignos se espalhem. Ela admite friamente que Irene sempre foi estranhamente tenaz, nunca chorando ou fazendo barulho, mesmo quando maltratada. Quando a garota foi faminta, sobreviveu comendo raízes e terra do jardim. A duquesa pondera que se Irene tivesse apenas chorado e implorado, poderiam ter sentido alguma simpatia. Reassurando sua filha, ela declara que nunca deixará Irene se sobressair. Ela ordena a Giovanetta que se prepare para o Palácio Imperial, revelando seu plano de manter a filha ao lado da imperatriz. Um flashback revela o trágico destino de uma candidata à noiva anterior. A jovem nobre grita, questionando por que tinha que se casar com um monstro, gabando-se de sua condição de filha de um marques. Seu protesto é brutalmente interrompido. Ela desmaia em uma violenta crise de tosse, seu vestido imaculado manchado enquanto sua vida se esvai. Seus últimos pensamentos foram de medo e confusão. À medida que a memória sombria se apaga, uma voz suave chama por Irene no presente, instando-a a acordar, enquanto uma mão repousa suavemente em sua cabeça. Irene se levanta abruptamente da cama, engasgando e tossindo enquanto o pesadelo horripilante desaparece. Seus olhos estão arregalados de choque enquanto toca os lábios, perguntando-se se realmente está viva. Ela se lembra claramente da sensação de sua vida se esvaindo. Uma voz calma e profunda a chama, pedindo que se levante. Ela olha para cima e vê o príncipe César parado sobre sua cama. Atordoada e confusa, ela sussurra seu nome, tentando entender se a vívida e aterradora memória foi apenas um sonho. A sensação sufocante ainda persiste, tornando difícil respirar. Vendo sua angústia, o príncipe César se aproxima e acaricia gentilmente a cabeça de Irene, dizendo que está tudo bem. O gesto familiar desencadeia uma memória. Irene recorda-se de ter feito a mesma coisa para confortar um jovem César em pânico, há muito tempo. Ela percebe que ele está apenas imitando-a. Um pequeno sorriso de lágrimas toca seus lábios enquanto ela o assegura de que está bem e o agradece. Mas o momento doce fica estranho. A expressão de César muda, e ele declara, com um tom surpreendente, que está limpo. Irene fica completamente perdida. Ele parece satisfeito com essa descoberta. Adiciona que é bom. Sem mais palavras, César se inclina e enterra o rosto no cabelo de Irene. Pergunta se ela gosta. Totalmente confusa, ela questiona o que ele quer dizer. De repente, ele a puxa para um abraço apertado, segurando-a perto. Uma Irene assustada chama seu nome, corando ao registrar um agradável aroma de lavanda. Ele se afasta um pouco e diz que sabia que ela gostaria disso. Ao concordar, uma chocante realização a atinge. Com olhos arregalados, pergunta se ele realmente tomou banho sozinho. César responde com um sorriso muito orgulhoso e conhecedor. Orgulhoso de si mesmo, ele pergunta se fez um bom trabalho. Irene fica atônita. O homem que odiava até tocar água realmente tomou banho por ela. Um enorme sorriso radiante se espalha pelo rosto dela enquanto a elogia, dizendo que ele fez um trabalho realmente ótimo. Um sorriso malicioso surge no rosto de César. Ele declara que, como se saiu bem, ela precisa lhe dar sua recompensa. Antes que ela possa reagir, ele a empurra de volta para a cama. Seu olhar intenso fixa-se no dela enquanto se inclina. Irene fica completamente sem palavras, pega de surpresa pela proximidade repentina. Age por impulso e dá-lhe um rápido beijo nos lábios. Mortificada, tenta passar isso como uma nova saudação da capital, mas seu pânico passa, despercebido por César. Ele simplesmente se aninha em seu ombro, completamente contente, olhando para ela com um sorriso suave. Ele lhe diz suavemente que gosta dela.
ama. A mente de Irene dá um curto-circuito enquanto tenta se convencer de que ele definitivamente não quer dizer isso de uma forma romântica. Um sorriso suave se forma nos lábios de Irene. Finalmente, confessa que também gosta dele. Seu afeto é tão puro e sincero, como ela poderia não sentir o mesmo? No dia seguinte, uma Irene, determinada, se senta com sua criada, Delfina. Ela faz uma pergunta arrepiante, mais sobre as ex-noivas do príncipe César. A criada fica visivelmente abalada com o assunto, mas Irene, calmamente, insiste que precisa de uma resposta honesta. Ela precisa saber a verdade sobre as mulheres que vieram antes dela, não importa quão sombria seja. Delfina explica que, embora nunca as tenha conhecido, ouviu tudo do ajudante de César, Mercedes. Todas as 4 noivas anteriores vieram ao palácio para treinamento de noivas, e cada uma delas teve confrontos com Mercedes. A 4ª candidata, da prestigiosa família Marquês Paragrino, foi a pior. Ela causou uma cena enorme, gritando que não poderia se casar com um idiota. O nome Paragrino ressoa na mente de Irene. Uma memória horrível passa rapidamente por sua mente. Ela percebe, com um sobressalto, que é exatamente esse o nome que ouviu em seu terrível sonho na noite passada.